começar mais um FeFlow Podcast, hoje com uma história inspiradora de um cara que eu conheci recentemente, mas parece que a gente já se conhece há muitos anos, e eu descobri no podcast que rolou antes da gente começar o podcast de verdade, que a gente tem muita coisa em comum e que ele já me permitiu falar, porque são coisas muito inusitadas, né, de um mentor, palestrante, ex-atleta de fisiculturismo e inspirador. E eu vi ele palestrando no final de semana agora, em um evento, e assim, guarda o nome desse cara que eu vou falar agora, que vocês vão ouvir falar muito dele, mas é muito mesmo, hein? Olha. Recebo aqui, General Nascimento! Obrigado. Eu fico feliz pelo convite, fico feliz também que você falou, vocês vão conhecer, porque assim, isso é uma coisa que eu tenho vontade que faça, né, que se concretize. E assim, eu não assinei papel nenhum que pode contar, tá? O que ela tá falando aqui, falou aqui, tá tudo certo. Então, talvez ela não conte. A questão é que a gente até demorou pra se falar, mas tá muito mais solto do que a gente achou que ia ser. Opa! De verdade. Opa, mas eu tô bem feliz. Muitas coincidências, né? Não, eu digo que assim, a gente tá com mais coincidências fora do business do que dentro dele. Gente, deixa eu contar pra vocês, ó, é o seguinte. Você vai começar com isso? Não vou começar com isso, eu só vou contar onde a gente se conheceu tá bom, oficialmente, tá porque bom. eu tenho certeza que a gente já se viu muito antes. Não, isso é fato, Mas a gente vai chegar lá. Então, a gente acha algum vídeo, alguma coisa? Não sei, eu vou deixar o pessoal curioso. O que será que liga Isso. nós dois no Então, a gente passado? só conta no final. Só no final. Então, beleza. Vai ser Então, tipo a você quer cereja do saber bolo. Mas é uma coisa essa? muito inusitada. Não, mas é muito. Não é muito. É extremamente inusitado. Tipo, extremamente inusitado. Deixa o pessoal curioso. Gente, eu e o General, a gente se viu somente, né, em um evento do Joel, né? Nós dois somos mentorados dele, mas a gente não se falou. Eu vi ele, né? Ele deve ter me visto. Não sei se você me viu na ocasião, tipo... Não, do EAP não. Tá. Não, eu vi nesse outro do recebimento da plaquinha, do lançamento do CLT. CLT dele. E aí, assim, o Joel, ele tem o hábito de fazer vários eventos que unem, né, os mentorados dele de diversas mentorias que ele tem, que são todos grupos de empreendedores e empresários. E aí a gente se encontrou depois em um evento que ele fez de lançamento dele. Aí eu vi ele me viu, tá, legal. Aí eu vi que tinha algumas pessoas que eu já me conectei do meu grupo, que ele tava ali próximo, legal. Aí vi de novo também num outro evento no final do ano, foi antes, na verdade. Foi antes, isso. Aí você vê que o rosto é conhecido, né? Mas não tinha conversado, né? E aí rolou um convite para participar de um evento, né? Com um trio, né? 2 que são mentorados do mesmo grupo que eu. E ele, aí eu olhei assim, eu falei, nossa, que legal. Mas aí, tipo, parecia que eu já conhecia ele. Eu até falei, será que ele faz parte do meu grupo? Mas eu só ainda não me conectei. Não viu. Porque é um grupo que tem quase 60 pessoas, né? E às vezes tem gente que é mais presente, gente que não é. Tem tempos diferentes, tudo bem. E aí, fui lá, vi ele palestrando e adorei. Nossa. Adorei, achei incrível, assim, tipo, a sua mensagem, é o jeito que você fala, é um jeito que é muito, assim... É pra galera, assim. Apesar de a gente estar lá num grupo de empreendedores e empresários, tipo, é uma coisa que impacta a pessoa, desde a pessoa de, assim, que tá ali começando, engatinhando, uma pessoa que não tem nada a ver com business e uma pessoa de business. Porque as coisas que você falou são coisas que servem pra qualquer mercado, pra qualquer nível de pessoa. E isso é uma habilidade que nem todo mundo tem, né? Porque as pessoas costumam ter muita coisa nichada, né? E nem sei se você já pensou nisso, mas não era tão... Era bem assim amplo. Não, era bem amplo, sim. Bem amplo e muito impactante. E aí eu fui com a minha equipe, né? Essa daqui, Camilo Biratã, né? Que está aqui. Ela ficou apaixonada pelo General, por tudo que ele falou. Inclusive, ela fez... Eu achei o máximo a mensagem dela. Fez promessas, porque tem uma frase de efeito. Eu vou falar algumas frases de efeito do General que me marcaram lá no evento. É só isso que eu anotei, tá? Fica tranquilo. Não tem mais nada. Então tá. Mente de Ferrari, corpo de Fusca. E aí, eu e Camila, aliás, eu também tô nessa, nós nos prometemos que nós vamos ter corpo de Ferrari, tá? É sério? Porque assim, eu já tive corpo de Ferrari, tem provas. Eu vou voltar a ser uma Ferrari. Camila também tem provas, né? Camilo Biratã. A pandemia acabou com a gente. Na verdade, a gente se permitiu, tá, gente? Mas nós vamos voltar, a gente assume nossos erros. Tava faltando eu na vida de vocês. Pois é. Não, você não sabe o que aconteceu. Sábado... Camila tá de prova. Domingo, eu acordei cedo. Eu já acordo cedo, né? E fazia muito tempo que eu não saía pra fazer aeróbico, né? Porque o método que eu aplico, o Move Flow, ele é um método que ele trabalha o corpo como um todo, ele trabalha o sistema neuromiofacial, mas ele não é com foco em gasto calórico. Pelo contrário, é um método que ele vai fazer um reequilíbrio, né, do corpo
buscando um gasto menor de energia, porque ele tá trabalhando uma outra camada do corpo. Legal. Certo. E aí o cardio, desde que eu parei de dançar, ele ficou... Eu fui deixando ele de lado. Fui deixando. Aí eu cheguei no domingo aqui, né, que eu acordei cedo, vou andar. Aí eu só pensava, mente Ferrari, corpo de Fusca. Mente Ferrari, corpo de Fusca. Aí essa daqui me manda mensagem. E aí, tudo bem? Vamos fazer não sei o que lá? Aí eu, Camila, eu tô ofegante, porque eu tô fazendo uma caminhada. Lembra, hein? Corpo tem que ser de Ferrari. Vai andar. Não foi ainda, mas ela vai amanhã. Mas vai. Final do podcast ela aparece aqui pra prometer. Certo? Ó, tá vendo? Tô te pegando. Eu Você quero deixar entendeu? registrado. É Mas isso, enfim, registro. foi impactante essa frase, né? Uma das. E o tema da sua palestra foi como construir um tanque de guerra, né? Uhum. E não é só pela conotação do corpo. Acho que talvez algumas... Eu até coloquei no meu story essa frase. Uma mente forte jamais morará em um corpo fraco. E eu entendo o que você quer dizer, que não quer dizer você ter um corpo perfeito, mas acho que algumas pessoas, até quando eu coloquei lá, de repente, eu coloquei concorda ou discorda? Aí algumas pessoas discordaram. Uhum. E, cara, não é no sentido de que você tem que ser, né, um cara, uma mulher, assim, toda forte. Não! É você ter o seu corpo... O corpo de Ferrari, acho que não é no sentido de ser fortão, fortuna, não é é. de ser saudável, né? É de você saber, primeiro, é assim, é um corpo saudável e é mais do que isso, é você saber o que seu corpo pede pra você e fala com você. Sim. Porque quando a gente fala de construir um tanque de guerra ou ter um carro, um corpo como se fosse uma Ferrari, todo mundo leva pro lado da beleza, mas não pro lado do alto desempenho. Uma Ferrari por si só, se a gente colocar numa pista pra acelerar, você sabe que anda muito. E quem é que não gostaria de ter um carro desse? Uhum. E quem é que não gostaria de ter um carro, um corpo com uma referência como esse? E agora um corpo como um tanque de guerra é um corpo que ele vai, de fato, aguentar a pancada da vida, porque não é nem só o dia a dia, é a vida como um todo. Então, assim, quando eu falo da questão de construção de tanque de guerra, é justamente por isso. Mas não precisa ser um corpo de tanque de guerra e deixar de ter um estilo Ferrari para poder andar e performar, entendeu? Uhum. Porque esse conjunto é o que a galera não tá acostumada. Então, quando você faz uma pergunta dessa no Instagram, eu entendo que é muito mais por uma falta de entendimento das pessoas, mas não porque elas não queriam isso, e sim porque é extremamente difícil ter esse conjunto. Sim. Mas todas as pessoas que eu conheço que têm esse conjunto, elas são extremamente bem-sucedidas justamente por isso. Sim. Porque elas sabem como é que a máquina dela funciona. Total. E a gente vê, né, todos os grandes empresários e os que estão há longos anos, né, que nem a gente vê. Abílio Diniz é um Todos deles. eles. Roberto Justus. São, assim, caras que cuidam da saúde, eles põem isso como prioridade. Aí você vê os que já morreram, né? Se você pegar, por Que exemplo... não cuidaram, negligenciaram a saúde. Os novos... Eu vou citar alguns aqui. Uhum. Como é o nome dele? Esqueci. Eu sou péssimo com o nome, né? Desde a hora que a gente chega Fala pra alguma cá. característica que eu te ajudo. Flávio Augusto. Flávio Ele Augusto. emagreceu porque ele percebeu isso. Thiago Nigro emagreceu Total. porque percebeu que o lifestyle dele tinha cobrado muito da saúde. No entanto, que eu escutei ele falando alguma coisa que eu achei bem bacana, que é assim, tem muita gente que faz isso, dá a sua saúde pelo valor do dinheiro que pode ter lá na frente. Mas às vezes essa pessoa não alcança o dinheiro. E aí ela pagou o preço de dar a saúde dela. Aí ela não alcançou nada. Então ela não tem nem saúde nem dinheiro. Então isso é um problema gigantesco. Lançamento, como é o... Próprio Érico Rocha. Érico Rocha. Ele foi do surf, judô, academia, crossfit. Ele viveu e ele entrou nesse lance. Todos os grandes players, se você parar para analisar, todos eles entenderam que um corpo melhor, não estou falando um corpo lindo, maravilhoso, Sim. mas um corpo mais saudável te entrega mais resultado na sua empresa. Uhum. Então todos eles entenderam que dava para aplicar isso e todos eles estão replicando isso nas pessoas. Sim. Colocando formas mais saudáveis de comer dentro da empresa e coisas desse tipo, que é uma bandeira que eu carrego comigo há 8 anos. Então assim, eu sempre via isso. E hoje, graças a Deus, até pós-pandemia e tudo mais, todo mundo está entendendo como é que funciona isso. E que, de repente, se você não fizer qualquer um cuidado, uma academia, um treino, uma alimentação mais saudável, você pode, daqui 10 anos, ter uma pessoa totalmente estranha cuidando numa cama, você totalmente acamado e uma pessoa estranha tomando conta de você. Sim. Então, isso é muito, muito, muito importante, que a galera entenda que ter um tanque de guerra não é um corpo lindo, maravilhoso, escultural, não é.
Pra Sim. você saber como é que sua máquina funciona, pra você poder usar ela na guerra. Quando a Total. guerra for a chegar pra você, você tem que estar pronto. Porque eu também já tive um corpo com a aparência de Ferrari, que foi até as fotos que eu te mostrei. Isso, Ali era aham. só uma aparência, tá? Porque ali foi a qualquer custo, a qualquer preço, negligenciando a saúde. Aquele corpo era bonito, mas ele não era saudável por É dentro. isso. Então, isso também, voltar pra esse lugar de só ser aparente, não Uhum. quero. Eu quero de dentro pra fora, É isso. que é o que eu prego e é o que eu já vi. Eu vivia isso até a pandemia estourar, Uhum. né? Eu já negligenciei isso muitas vezes na minha vida. Foi cheia de altos e baixos, altos e baixos. Só que muito pela cobrança da estética do meio que eu vivia, né? Sim, sim. Meio da dança, meio de TV, meio de concurso, meio de foto. Então, eram picos. Aí, quando eu comecei a ir mais pra área do Pilates, depois pra área que hoje eu trabalho, e agora mais pro business, então, nem Sim. se fala. Que aí fiquei horas sentada, eu vivia no movimento, de repente me bota sentada numa cadeira, meu Deus do céu. Horas sentada, né? Mas a minha cabeça não parou de comer como comia antes quando fazia muita atividade. É isso. E aí, enfim, deu um A conta bug não fecha, né? e eu paguei o preço. E várias vezes durante a pandemia e agora chega, basta. Ah, eu gostei disso. Agora basta. Agora chega. Basta, basta, basta. Já tem acho que 2 meses que eu tô bem mais regulada mesmo, né? Até porque eu tô querendo preparar meu forninho pra, né, vir um baby, que bebê, se Deus bonitinho. quiser. Então, quero preparar, quero estar bem, né? Lógico, Saudável. mas porque, assim, tem toda a preocupação, né? Tem todo o problema hormonal que a gente sabe que tem em gravidez e tudo mais. Então, assim, tudo isso acarreta um monte de coisa. Sim. Então, assim, não tem um porquê de não preparar antes. Né? Sim. Prepara um pouquinho antes. Pô, É. baixa o peso, baixa o percentual de gordura, entende que você é Sim. mais saudável, tira a gordura visceral, entende tudo isso daí, porque, assim, eu costumo dizer que quando você cuida de você, você tá impactando o filho que nem nasceu ainda. Porque ele total. vai ver um exemplo, sabe? Ele já vai nascer como exemplo. Então, é isso que é gostoso quando você tá se cuidando. É tirar esse olho de ser uma coisa totalmente, tipo assim, do ego, sabe? E não é. Sim. Não é. Total. E eu tenho provas disso, de que, assim, a beleza, a aparência, ela pode abrir muitas portas para as pessoas. E eu já vivi muito isso, mas ela não te mantém lá. Não adianta. Por isso que hoje, por Não exemplo, adianta. o legal é isso. É porque você chegou nesse patamar de business e entendeu que isso vai ser um complemento para você. Sim. E que agora a gente sabe disso, né? Que querendo ou não, isso impacta quando você vai fazendo uma palestra, fechar um negócio. É a mesma coisa da pessoa não ter conhecimento sobre o que ela tá falando. Se ela chega num lugar e ela não consegue passar essa credibilidade, não tem como fluir de uma forma que seja boa para ela. Agora, quando a gente fala de corpo, é a mesma coisa. Sim. Porque querendo ou não, é o seu cartão de visita. Chega desarrumado num lugar para poder fechar um negócio, falar com alguém sobre alguma coisa, e chega, sei lá, descabelado, com uma roupa amarrotada, você já é julgado. Sim. Agora chega sem cuidar da sua saúde, de repente, sei lá, a pele oleosa, sabe? O corpo meio, sabe? Você vê que se a pessoa não se cuida, se a pessoa não cuida nem dela, como é que ela vai cuidar, de repente, de uma sociedade que ela vai fechar com você? Ou algo do tipo. Então, Com não certeza. passa essa credibilidade para as pessoas. E, graças a Deus, assim, eu fiz uma coisa que foi totalmente o contrário, né? Eu cuidei muito de mim, competições, enfim. E eu entendi que isso podia se tornar um negócio. E aí foi aí que eu fiz essa virada de chave, porque eu falei, cara, isso tá muito pequeno só pra mim. Eu entendo como é que meu corpo funciona. Só que a maioria das pessoas não. Mas eu consigo colocar isso na vida das pessoas. Então, acho que chegou o meu momento de abrir a boca e falar um pouco sobre isso e falar com que as pessoas consigam entender com facilidade, sabe? Com uma compreensão que pode ser por uma criança ou pode ser por um, sei lá, por um idoso, e que ele vai saber que aquilo de fato é necessário para ele. Porque, na verdade, é o que eu quero para mim hoje, nos meus negócios, é justamente isso. Todo mundo pode ter o corpo que quer, a saúde que quer, mas lá na frente, a gratidão vem como um todo. Porque você vai olhar para trás e falar, na boa, eu vivi de verdade isso daqui. E tem que viver dessa forma, com saúde. Porque senão não faz sentido. Não faz nenhum sentido, né? E o Joel fala muito, né? Saúde, família e trabalho. Saúde, família e trabalho. E aí, a gente tem mentor em comum, né? Que é o Joel. E assim, tem momentos na vida, ele mesmo também depois assume, né? Às vezes, alguns períodos, talvez, você mude a ordem. Mas tem que ter prazo. Isso. Não pode ser forever. Que nem pra você agora. Você falou, não, agora chega. Beleza, teve pandemia, teve isso e tal. Mas a pandemia acabou. Acabou. Já tá Chega tudo de desculpa. aberto. Então, aí se tornou desculpa. E esse é o ponto. Esse é o problema. Quando você mente tanto pra você que você acredita. Você deita na cama e fica com aquela historinha, não, amanhã eu faço. E aí é uma história tão bonita pra você. É tão fácil contar essa mentira pra gente mesmo, que isso se torna uma coisa totalmente tranquila pra poder a gente acreditar. Só que aí a gente acorda e entra na realidade de que a gente não fez nada. E esse é um ponto que a maioria das pessoas não consegue entender. Que quando você acorda, é o seu mundo, é a sua realidade. Mas na hora que você vai dormir, é como se sua mãe viesse contar uma historinha triste pra você ficar calminho e dormir tranquilo.
E esse é o maior perigo, porque a cama, de fato, ela vai te acolher. Mas de manhã ninguém te acolhe, cara. O mundo não tá aí pra acolher ninguém. Então, gente, vamos acabar já esse podcast, tá ótimo. Acabou o podcast. E aí tem mais uma frase, né? Você vai falar todas? Não. Manda aí, se a gente quiser. Não, a gente... essa daqui, ó. De nada vale o dinheiro na conta se o seu corpo não vale R$1. Puta, essa foi... Eu fiz um post disso aí, cara, o que eu recebi de mensagem. E ó, eu vou ser sincero, esse post eu criei por causa de um mentorado meu que eu tive, que na pandemia ele tava fazendo financeiramente 1 milhão a cada 3 meses. E aí eu achei aquilo o máximo. Uhum. E aí ele foi me contar um pouco, então me encontra, fui lá em Santa Catarina e tal, fui fazer uma mentoria presencial. Quando eu cheguei lá, o cara tinha 24 anos e 132 quilos. Caraca. Eu fiquei, tipo assim, abismado. E eu sou muito direto. Tipo, muito direto. Porque alguém precisa falar a verdade pra pessoa que precisa ouvir aquilo. E eu não passo a mão na cabeça. E na hora que eu cheguei, a gente conversou e tal, ele falou... E aí ele começou a querer mostrar pra mim o resultado que ele tava tendo nos negócios. Pra justificar, né? E aí eu falei, bonito, legal esse dinheiro, hein? Mas vale pra caramba 1 milhão na conta se na hora de pagar a conta no hospital é ele que você vai usar. Não adianta nada, seu corpo vale R$1 e você tem milhões na conta, irmão. Então a conta lá na frente, sério, não rola, não rola. E aí foi quando a gente começou o processo, né? Hoje ele perdeu 23 quilos já. E é bonito ver que quando a pessoa entende, coincidentemente, ela acaba até fazendo mais dinheiro. Porque ela entende que ali é um outro jogo, totalmente diferente. Sim. E isso é o que eu quero, cara. O dinheiro, ele é bacana, é muito legal, é muito gostoso, eu gosto pra caramba, é uma ferramenta maravilhosa. Mas ele não paga o que a gente quer, sabe? Ele não vai me dar esse tempo que todo mundo tá pedindo, que tá querendo, e que no final das contas a gente vai ver que faz falta. Sim. Ô, General, tem um pernilongo aqui infernizando a nossa vida, meu. E você tá... Não, mas você é doce, seguinte, né? Não, o ponto é que eu tenho uma coisa séria com pernilongo. Eles não gostam muito do meu sangue. Mas eles me rodeiam. Ai. Mas não tomam picada de jeito nenhum. Então, 3 vezes aqui rodando a cabeça dele. Não, ele veio aqui, deu uma olhadinha e tal, veio do lado de cá, eu já dei uma mexidinha no ombro aqui, mas não rolou. Ele ainda fez a volta e veio pra cá. Vamos dar um tapa aí, não tem problema. A gente vai ser no flow aqui, tá, gente? É tipo, não, sem corte. Vocês viram fazendo assim com a mão, eu tô só espantando. Que, só pra explicar, que aqui não a gente tá chamar ninguém. A gente tá num lugar que tem muito mato aqui, na minha casa, né? Onde a gente grava. A região tem muito mato, é muito arborizada, graças a Deus. Lindo. Mas aí a gente tem bastante pernilongo também, né? Plantas e pernilongos, tá, gente? Então você vê... Você tem problema com alergia, alguma coisa? Eu fico me coçando. Se ele estivesse aqui em mim, eu já teria... Tipo assim, pousar em mim, eu olhar pra ele e tipo... Tudo então bom? Tá bom. Se você não tem essa alergia, beleza. Mas fica à vontade se você quiser resolver esse problema. Então, pode, fica à vontade. Eu te entendo. Mim, tem uma raquete lá dentro. Muito bem. Você no seu Instagram, você coloca assim, né? Mentor, palestrante, atleta de fisiculturismo. E aí o seu foco, né? Seus pilares, autoestima, disciplina e foco, né? Mas aí vamos contar como é que você chegou nisso tudo, porque assim, eu escutei sua história lá no evento, né? Pra chegar nisso aqui foi uma jornada, né? Teve. Foi uma jornada. Coisa que eu nem contei lá. Você fez bem resumido ali, né? Extremamente resumida. Porque assim, eu ia até te mandar, eu falei, a gente conversou um pouco, tem um vídeo meu no YouTube contando um pouco da minha história, que tem um pouco de tempo já esse vídeo, mas ele faz muito sentido pra mim. E eu não queria fazer esse vídeo, foi um treinador meu que me obrigou a criar esse vídeo, e vocês vão entender o porquê. Mas assim, por trás de tudo isso, tinha um cara que... E antes, eu vou falar porque você depois vai falar, então tá tudo certo. Antes de vocês saberem quem é o General Nascimento, vocês precisam entender um pouquinho quem é o Gleidson. Gleidson é meu nome e era uma criança totalmente assustada com o que as pessoas colocavam para ela, porque ele era muito analítico. Então, tudo eu queria entender. Se meu pai me dava uma ordem, faz isso aqui, eu ficava parado. Porque, na verdade, eu queria entender se eu precisava fazer porque ele tá pedindo ou se eu precisava fazer porque ia me agregar alguma coisa. Eu tinha esse raciocínio muito, assim, muito vivo em mim. E eu contei lá, né? Quando eu tinha 15 anos de idade, o meu pai, ele saiu de casa. Ele separou da minha mãe. E rolou, dentre tudo isso, eu era o filho do meio, né? Então, assim...
eu não tive muito apoio do meu pai com relação à coisa material, mas eu vi meu irmão mais velho ganhar primeiro carro, primeira moto, sabe, todas essas regalias que um irmão, o primeiro filho tem, ele teve. E eu, filho do meio, não tive, tipo, nada. Eu vi até um terceiro filho, meu irmão mais novo, ganhar, e, tipo, porque era pegado com a minha mãe e tal, e eu não tinha. E, até então, pra mim, aquilo tava tudo bem. Só que quando meu pai saiu de casa, eu com 15 anos de idade, ele chegou em mim e falou, meu, é o seguinte, pode falar, eu não posso falar palavrão mais, é verdade. Eu vi, você prometeu. Eu não posso. Meu pai chegou em mim e falou assim, é o seguinte, você não vai ter nada, extremamente nada sem mim. E eu confesso que pra mim, na hora, foi um baita de um choque. Só que eu lembrei de tudo que já tinha acontecido, de eu não ter ganho, de eu não ter nada, de eu ter que correr atrás. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade, eu era borracheiro. E dos 9 aos 15, eu não tinha salário, meu pai eu não tinha caixinha de cliente, não tinha nada. Eu só simplesmente tinha que trabalhar. E eu olhei para tudo isso e quando meu pai me falou, a primeira coisa que eu pensei, eu lembro, se eu fechar os olhos, eu não preciso nem fechar os olhos, na verdade, eu consigo lembrar da cena. Eu olhei para ele e na minha cabeça eu pensei, é você que acha que eu não vou ter nada. Foi a primeira coisa que eu pensei, eu juro por tudo que é mais sagrado. E aí ele pegou, ele tava tipo, meio agachado, né? Eu tinha 15 aninhos e tal, e aí ele foi embora. E aí pode chamar Deus, coincidência, o que quiser que seja. Deu uma semana eu arrumei o meu primeiro emprego registrado. Eu fui o primeiro de casa a arrumar um emprego registrado. E eu não fui atrás. Bateu na porta da minha casa. Então assim, eu já estava decidido a fazer isso acontecer. E querendo ou não, alguma coisa foi me encontrar nesse caminho e que foi esse primeiro emprego. Então assim, ali já era uma ferramenta que eu tinha para poder mostrar para ele que eu ia ser alguma coisa. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar, enfim, eu trabalhei em vários lugares, fazendo várias questões. Nesse meio período, entre meu primeiro emprego, meu irmão mais velho, ele sempre me zoou muito, porque eu era muito magro. Eu tenho 1,85 m e eu era magro, corcunda, e eu só tinha a orelha. Eu era muito magrinho, então só destacava a orelha. Tem um desenho antigo que chama... Vai confessar a idade, né? Se eu falar o desenho. Vai, fala, eu sei qual que é. Topo Gigio. Ah, mano, vocês lembram? Põe a imagem do Topo Gigio depois, apagar. Pega, agora eu vou olhar pra você o desenho. Eu já imaginei. E ele me chamava de Topo Gigio. E aí ele batia nas minhas costas, arruma essa coluna, não sei o que, essa postura. Ele me cobrava de uma forma que hoje seria bullying, né? Pra galera, né? Enfim, a gente falava zoar, né? Pra mim era zoeira. Então ele me zoava muito e eu comprei a ideia. Falei, não, eu vou treinar. Fechou. Aí com 15 para 16 anos eu fui acompanhar ele na academia. E aí eu cheguei na academia, eu lembro que eu vi um cara gigantesco, cara. Tipo, muito grande. Perto de mim qualquer pessoa era grande, mas o cara era muito grande. E aí eu comecei a treinar no horário do cara. Eu queria saber o que ele treinava, como ele ia, até a roupa que ele vestia. Eu vi ele tomando um negócio que, mano, é loucura. Ele pegava a garrafa de 2 litros e colocava gelatina dentro da água pra tomar. Nossa Senhora. E aí eu comecei até isso dele eu copiava. Até que o meu corpo começou a mudar. Não por causa da gelatina, tá? Não tem nada a ver. Gente, mas foi favor. porque eu me mantive ali fazendo e tal. Eu comecei a entender que eu podia me tornar a pessoa que meu pai falou pra mim que eu não ia ser. Então eu construí o corpo que eu tenho hoje pra poder bater de frente com meu pai e falar pra ele, falei, cara, você tava errado. Porque eu era muito tímido. Eu não falava. Meu pai brigava comigo quando eu atendia o telefone, ele falava, meu, fala pra fora, não sei o quê, você parece mulherzinha. Então tinha muito disso. Eu lembro que eu arrumei um emprego uma vez na Volkswagen e eu vendia consórcio nacional. E tinha um telemarketing, que ele era dividido em baias. Uhum. Eu tinha tanta vergonha de falar que eram 5 pessoas só. Quando a do lado pegava o telefone e falava, eu conseguia falar. Quando ela desligava, se eu estivesse no meio de uma venda, eu desligava o telefone na cara da pessoa. Você tem uma noção do grau de vergonha que eu tinha e dessa trava de falar com as pessoas. Então hoje as pessoas veem eu falando em público e tudo mais, que nem você falou, e eu fico muito feliz com isso. Como é que você consegue falar com essa facilidade? E eu escuto muito isso. Se soubesse como é que eu fui, como é que meu pai tinha um sistema, né? Eu falei, meu pai tinha um sistema, era só xingar e falar que eu não servia pra falar e tudo mais. Era o sistema dele. Se fosse hoje, ele tinha desenvolveria e colocava na internet pra vender. Só que pra mim foi uma trava absurda. Então, durante anos, eu vivi dessa forma. Aí, a primeira vez que eu reencontrei meu pai, que foi
não tem muito tempo. Ele olhou pra mim e ele falou assim, nunca na minha vida eu achei que você ia ser esse cara. E aí eu falei assim, eu sei. E é por isso que eu me tornei esse cara. Então, tipo assim, eu realmente, ele fala, meu, ele olhou pra mim e falou, meu, que isso? Que tamanho é esse? Não sei o quê. E aí foi, só agora, não tem muito tempo que eu percebi isso, tá? Que eu construí esse corpo pra poder bater de frente com ele. Foi mais nesse lance de estudo de autoconhecimento que eu percebi que fazia sentido. Uhum. Porque aí teve o lance do perdão, enfim. Mas, num todo, a disciplina, ela começou a se instalar em mim por conta de um gatilho do meu pai. Mas não são todas as pessoas que conseguem fazer isso. Eu não sei. Se alguém perguntar pra mim, e eu sei que vai parecer clichê, eu usei como combustível. Pode ser, mas eu não sei como é que isso aconteceu. Eu só sei que de alguma forma eu queria provar pra ele que eu podia ser o que ele falou que não ia ser. E isso instalou em mim de uma forma positiva. Porque tudo que eu pego pra fazer, eu faço até dar certo. Eu não faço pra ver se vai dar certo. Se a gente combinar qualquer coisa aqui e falar, meu, é o seguinte, vamos testar durante quanto tempo? Como assim? Quanto tempo? A gente vai fazer até ver o resultado, uai. Uhum. Quanto tempo? Quer parar quando? Tudo que você coloca com prazo de validade vence. Um leite com prazo de validade vence. Um arroz com prazo de validade vence. Por que a gente precisa colocar prazo de validade no que a gente está fazendo? Porque se a gente chegar nesse prazo, ele está vencido. E não vale de nada mais. Então eu parei de colocar prazo de validade porque eu queria fazer e ver o resultado. Então eu só executava, só executava. Eu brinco que se eu fosse um assassino, eu ia ser o melhor assassino do mundo. Porque mandou eu tô fazendo, pô. Não tem tempo ruim pra mim, não tem. Então assim, como começou a disciplina foi aí. Uhum. Mas eu comecei a perceber que eu tinha isso a meu favor. Então eu comecei a trabalhar com vendas. Eu trabalhei, né, nessa primeira empresa. Eu era montador de telefone para teste de rua. Eu fiquei lá durante 3 anos. Depois eu fui trabalhar no Extra Hipermercado de madrugada. Não deu muito certo porque eu tenho muito sono. E não deu trocar o dia pela noite, não deu certo. Eu fiquei lá só 6 meses. De lá eu fui para Volkswagen, trabalhar no shopping, abordando. Pensa agora. Nossa Senhora. Eu não tinha emprego. E aí eu arrumei um emprego que eu tinha que abordar pessoas no shopping na época que estava vendendo o CrossFox amarelo. Nossa! Era o CrossFox amarelo chamando a atenção e eu tentando vender o carro pra galera. Então, tipo assim, senta aqui, não sei o que, vamos conversar. Quando vinha alguém perto ou passava, eu travava, eu não conseguia falar. Mas mesmo assim, eu ainda consegui vender. Da Volkswagen, eu fui pro... das Volkswagen, eu sofri um baita de um acidente de moto. Um baita acidente de moto, isso eu não falei lá também. Quantos anos isso? 20... Acho que 19, 20 anos. Quebrei o fêmur esquerdo, eu tenho 20 pinos na perna esquerda. Desloquei o fêmur direito da bacia e tive uma fratura exposta na tíbia. Eu fiquei de cama. Cara, é legal falar disso, eu nunca falei, hein, gente. Caraca, Vai ser a primeira vez que eu vou falar disso aqui, sério. E você é a segunda mulher que me entrevista, sabia? E eu acho legal porque vocês têm um ponto de vista totalmente diferente com relação ao que vai ser entregue e a forma que vai ser entregue. Quando eu sofri o acidente, eu não tinha convênio, eu não tinha registro no emprego, no trabalho. Então eu fui parar no Hospital Tatuapé. E aí, quando eu cheguei lá, o médico, a gente conversou e tal, não sei o quê, fiquei internado e tal. Eu fiquei 28 dias numa maca, numa cama, com o fêmur quebrado, com 2 trações na perna, puxando a minha perna, até chegar material para operar, porque não tinha material no hospital para operar. Então foram 28 dias totalmente anestesiado, com diazepam na veia para poder dormir. Aguentar a dor, né? Aguentar a dor e tudo mais. E assim, se teve um dos lugares que eu aprendi a sentir dor foi lá. Tipo, lá foi a escola que mostrou que, tipo assim, que as dorzinhas que todo mundo fala que sente é balela, que é mentira. Ali foi um lugar que eu olhei e falei assim, meu, na boa, eu sei o que eu tô fazendo, porque eu entrei lá e eu pesava 77 quilos, 75, alguma coisa assim, 68, não lembro. Eu lembro o peso que eu saí de lá, 52 quilos. Caraca! E isso foi, assim, bizarramente absurdo. Aí o médico falou, aí entra a disciplina mais uma vez. O médico chegou em mim e falou assim, é o seguinte, cara, deixa eu te falar um negócio, você vai... Dentre tudo que tá rolando, 2 anos você volta a andar. E, pô, né, vai fazendo e tal, come direito e tudo mais. E aí putaço da vida, eu falei pro médico, falei, 2 anos? Que isso? 2 anos não.
Quando você sofreu o acidente, você já tinha o corpo ou ainda tinha... não? Não, Tava no processo eu tava no processo. Eu já treinava, mas eu não tava no processo. Não era ainda... Não. Físico de competição, eu comecei com 24 anos. Comecei com 24. Entendi. Esse foi antes. E provavelmente ali ele deve ter falado improvável que você fosse ganhar massa muscular suficiente pra... Porque assim, na verdade, o prazo de 2 anos era justamente por isso. Nossa. Porque eu perdi muito peso, tinha o processo de reconstrução óssea, né? E eu não sabia que tinha todo esse prazo e tudo mais, enfim. E aí ele falou isso pra mim, eu falei, não, nem ferrando. Cheguei em casa, eu conversei com a minha mãe, falei, mãe, 2 anos, mãe. Eu fui de cadeira de rodas e tal. E deu... Em casa eu percebi que dava pra fazer algumas coisas, né? Primeiro porque cada vez que eu voltava pro hospital pra ter uma reavaliação, eu me machucava, tipo, ou o ponto abria, alguma coisa assim. E sempre lá eu só ouvia as mesmas coisas. Aí o que eu peguei e fiz? Eu ranquei os pontos em casa. Eram 48 pontos, eu tirei todos eles em casa, no sofá. E comecei a me mexer em casa, pra cima e pra baixo. Em casa tem, tipo, um andar em cima. E aí eu comecei a me arrastar de um sofá pro outro, sentar, meio que mexer minha perna começou a gangrenar. Por causa da falta de movimento. Quando isso aconteceu, eu comecei a querer, tipo, eu fiquei agoniado. Eu falei, não, eu preciso me mexer. E isso era, tipo assim, 2 meses. Não, e ainda de uma época que provavelmente as pessoas falavam muito pra você ficar de repouso, Totalmente. Essa coisa de repouso. de você fazer a reabilitação sem repouso é recente na fisioterapia e na ortopedia. Eu lembro que teve um dia que minha mãe saiu e eu tinha que subir pra tomar banho. Eu tinha um banheiro embaixo, mas eu falei, não, eu vou subir. E aí eu comecei a me arrastar, subi degrau por degrau, me arrastando e tal. Minha mãe chegou, aí eu lembro que ela foi pro banheiro e me chamou. E aí ela falou, o que você tá fazendo aí em cima? Ah, deve ter imaginando como é que você subiu, né? E aí eu lá tomando banho, falei, não, tô tomando banho e tal. Aí, enfim, resumindo, demorou 8 meses eu voltei a andar. Então aí entrou mais um processo que eu já sabia que eu podia fazer em menos prazo, mas eu não podia fazer sentado esperando a coisa acontecer. Então eu comecei a movimentar, comecei a fazer, tipo, fazer trabalho manual em casa e tudo mais. E a recuperação veio, deu 8 meses, eu tava andando sem muleta já. Dava uma mancada, claro, porque eu perdi toda a massa muscular da minha perna esquerda. Depois desse processo, eu comecei a trabalhar no shopping. Eu fui pro shopping trabalhar como promotor de vendas da Claro. Aí no shopping fui promotor de vendas, supervisor de vendas, fui gerente. Aí eu fui pra Vivo, da Vivo aconteceu a mesma coisa. Aí eu fui pra Motorola. E aí aconteceu uma coisa que eu, tipo assim, pra mim foi o máximo, que foi assim, eu me tornei melhor vendedor do estado de São Paulo. E eu recebi uma visita do presidente. Da Vivo? Da Claro, né? Da Claro. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, não faz sentido. Faz sentido. Eu sou bom pro cara. Eu vou ser bom pra mim. E ninguém entendeu nada, porque, tipo, deu uma semana e pouquinho eu tava saindo fora. E aí eu saí fora, ninguém entendeu, eu falei, cara, eu vou construir um negócio pra mim agora e vai ser Quantos anos isso já? 24. Ali eu já tava começando a querer o esporte, 23 pra 24 anos. O acidente foi com 21. Foi, ali. Aí 8 meses de recuperação, aí você começou a trabalhar depois, e esse tempo você foi migrando. De operadora em operadora. Isso. E aí entrou o lance de eu querer começar a construir um negócio pra mim. Fazer, tipo, do meu jeito e tudo mais. Aí eu descobri uma distribuidora de suplementos. Nessa distribuidora de suplementos, era muito longe, mas eu conseguia pagar muito barato suplementos. E aí, como estratégia, o que eu peguei e fiz? Eu comecei a treinar 1 mês em cada academia. Eu pagava 1 mês e eu treinava, fazia contato com a galera, montava um grupo. Outra academia, montava um grupo e tal. E aí eu fiz isso em 5 academias. Montei um grupo de WhatsApp ali, tipo, que a galera pedia. E eu ia todo começo de mês numa loja e eu ia nas academias e entregava. E você é da Zona Leste? Sempre você foi de lá, dessa época? Sempre Zona Leste. Sempre fui de lá, sempre morei lá. E sempre ali. E aí, a academia perto, eu passava nas academias, entregava o suplemento e depois... Você conhece o Deco? Deco? O Deco, que chama academia lá na Zona Leste? Qual é o nome da academia? Ai, não vou lembrar o nome. Não vou lembrar o nome. Você vai começar com essa de novo? A gente... Galera, é o seguinte, no final já tem história. Ela tá colocando mais história aqui. Eu já tenho que fazer várias perguntas, mas só no final.
Não. Deve ter mais coisa, mais Deixa coincidências. essa ideia com o próximo podcast, que se vocês souberem que vai vir no final... Não, porque você falou de Zona Leste, eu falei, Não, puta, será que é essa Zona Leste. academia? Não, é que talvez você conheça ele pelo outro nome dele. Mas enfim. Não, a gente vai achar isso aí também. Não, fica tranquilo, isso vai ser o de menos agora. Ai, gente. E aí eu comecei a fazer isso, vender suplementos e tal. E a coisa começou a ficar apertada uma época pra mim, financeiramente falando. E eu falei, cara, eu preciso arrumar um outro lugar, uma outra coisa pra poder fazer. E eu já tava começando a querer competir. Aí foi quando eu encontrei a minha primeira treinadora, a Dani. Aí eu lembro que a Dani olhou pra mim e ela falou assim, você sabia que você tem um baita de um shape, né, não sei o que, tem uma estrutura legal. Eu falei, ai, Dani, para, mano, mentira. Eu vou continuar comprando suplemento com você, fica de boa, não precisa mentir. Magrão assim, ela falou, não, é sério, sua linha é bonita e tal, não sei o que. Vamos começar a fazer um trabalho e tal. Eu falei, e ela era fisiculturista e o marido dela também. E aí eu falei, tá, Dani, mas o que você quer fazer? Ela falou, vamos fazer o seguinte. Nossa, eu tenho que agradecer muito a Deus, porque na minha vida, eu vou cortar e falar agora, porque eu vou lembrando essas coisas, vai acontecer, tá? Porque Deus sempre coloca na minha vida pessoas que querem me ajudar e sem nada em troca. É muito bonito pra mim isso, sabe? Porque eu consigo retribuir depois que eu tenho a chance de retribuir. Então, às vezes eu não tenho dinheiro, às vezes eu não tenho condição, mas quando eu me proponho a fazer, o que eu entrego vale equivalente, entendeu? Então, a Dani falou pra mim assim, Dani, ô Nascimento, deixa eu te falar. Tem um problemaço nisso tudo aí. Você tem uma linha bacana e tudo mais, só que toda vez que eu convido as pessoas pra gente fazer um trabalho, de 9 pessoas, uma fica. Aí eu dei a mão pra ela. Eu falei assim, então tá, eu sou o cara que vai ficar. E a gente começou um trabalho. E aí deu 1 ano e 3 meses, eu competi o meu primeiro campeonato. 1 ano e 3 meses, mas você não tem noção do que foi esse 1 ano e 3 meses com relação à alimentação. Porque em 2014... não tinha esse lance de refeição livre, bonitinha. Não tinha esse lance de, tipo assim... pode comer isso tal horas. Não, era batata doce, frango, ainda era insano. clara. E eu comprava pasta de amendoim no Mercado Livre sem nome. Só um pote branco. Um balde, na verdade. Não tinha marcas de pasta de amendoim. Eu lembro que nessa ocasião eu trazia de fora do Brasil. Nossa. Eu com certeza você deve conhecer o meu primo. Meu primo chama Adriano. Adriano. Ele tinha uma loja de suplementos bem conhecida na Zona Norte e o apelido dele era Porrinha. Nossa, não sei. Mas eu preciso de ele tinha loja de suplemento. Do nome da academia, eu preciso do nome da... ele é da região... Ele tinha uma distribuidora de suplemento. Ele competiu também uma época. Então, isso, tipo assim, eu conheço muita gente, né, por causa do meio, né? E aí, por que eu falei também isso? Por conta da pasta de amendoim, eu lembro que ele trazia de fora pra mim. E era uma época que eu ainda tava bem na pegada de treino, ainda nessa ocasião. Acho que eu fui ficando mais tranquila de treino, foi a de 2015, 16 pra frente, aí eu fui dando uma desacelerada, porque eu fui focando mais na parte wellness. Sim. Saí do fitness e fui mais pro wellness. Né, que começou a fazer mais sentido pra mim. Sim. Mas aí eu sempre ia lá no meu primo buscar suplemento. E aí eu lembro que ele trazia várias coisas de esse daqui é pra desinchar. Esse aqui é pra... Fat burning. Putz, tomei. Já fiz tanta coisa. Meu Deus do céu, que é a coisa que eu te falei do ser Sim, aparência de Ferrari. Aparência, mas o corpo tava estragado. Aparência de Ferrari, né? Aí tinha essas pastas de amendoim. Esse daqui é bom, não sei o que lá. Tá bom. Eu não tinha dinheiro, né? Então, tipo, eu tinha que levar ao extremo. Então, eu entrava no Mercado Livre, eu achava lá o pote... era um pote grandão, branco, com só com a data de validade. Caraca. E eu comprava e comia. Então, foi 1 ano e 3 meses assim. E aí, eu subi no meu primeiro campeonato e eu fiquei em 3º lugar. E aí, eu lembro que Que categoria que você comeu? Men's Physique. Tá. É a primeira, né? Na verdade, é que assim, eu gosto da categoria Men's Physique porque é uma categoria bonita de se ver. Sim. É uma linha que você fala assim, poxa, eles chamam de categoria vendável, né? Porque você consegue olhar para aquele corpo e falar, puta, eu queria um corpo desse. Que é uma categoria meio praia ali, dá para você fazer uma capa de revista, Sim. um produto, alguma coisa do tipo. E aí, eu lembro que eu competi, ganhei, eu desci, fui na casa da minha treinadora e fui comemorar com ela. Peguei o troféu, mostrei e tudo mais. E assim, ali foi o start para mim. Porque 1 ano e 3 meses, desde tudo, desde o hospital, desde tudo, ali eu passei pela dor, né, de saber como é que era aquela questão do hospital, do cuidado sem dinheiro. Eu vim do trabalho e da decisão que eu tomei. Minha vida é feita de decisões, acho que é a vida de todo mundo, mas assim, a gente tem que estar muito presente para as decisões que a gente toma. Porque elas ensinam muito mais do que o caminho que a gente percorre. Muito mais.
Porque é no momento da decisão que você entende que, assim, você tá vivendo algo novo e que você deixou pra trás aquilo ali, que aquilo morreu. Tem uma história, morreu, mas é igual um livro, você começa a ler e termina. Então tem aquele ponto que você fala, mano, na boa, que isso aqui não serve mais, eu tô seguindo um caminho diferente. Então, assim, naquele momento, eu comecei, quando eu fiz 1 ano e 3 meses, eu falei assim, cara, eu quero isso pra mim. Eu vou ser o melhor nisso aqui. E aí lascou. Eu falei. Aí você já tinha saído da Vivo? Já tava, tipo, vendendo. Não, isso, aí eu já tava saindo, já tinha saído e tudo mais. Esse primeiro campeonato você ainda tava trabalhando lá? Não, já tinha saído já. Tava E no finalzinho, eu tava entre ele e saindo já. E aí, mas aí você não pegou um outro emprego, aí você já tava realmente Eu já tava focando como no meu, saindo no já seu pra poder ficar no meu e já negócio. pegando o fisiculturismo porque como aí, o que uma... que acontece? Quando eu tomei a decisão de só competir, a gente sabe, e eu não sabia que era essa palavra que todo mundo usava, mas assim, que o ambiente ele manda muito. E não dava para eu ser atleta vivendo dentro de um shopping. E aí, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi propor para trabalhar perto de empresas que faziam sentido com o meu nicho. E aí eu fui a trabalhar, pedi emprego na loja de suplementos, fui pedir emprego em loja de roupa, de atletas e tudo mais. No entanto que eu comecei a competir e eu comecei a ser bom nisso. E aí eu comecei a ganhar muito campeonato, ganhar muito patrocinador. E aí as portas foram se abrindo. Entendi. No entanto que, quando isso foi acontecendo, o que aconteceu? O que aconteceu, não aconteceu. O que eu percebi? Que se eu fosse trabalhar com um patrocinador meu, eu conseguiria, além de mostrar meu trabalho, ganhar dinheiro e ter o valor do patrocínio. Então eu falei, cara, eu bato tudo num só e melhor, eu vou estar perto dos contatos que eu preciso fazer. E aí o primeiro patrocinador que abriu a porta assim para eu trabalhar foi uma marca de roupa que eu tenho patrocínio até hoje, que foi 2014, ali no comecinho. Eu fui atrás deles porque eu queria criar uma linha de roupa minha. Só que eu cheguei lá e o cara passou o valor, eu falei, não, você é louco, loucura, não vou fazer isso não. Muito caro. Só que tinha um cara lá, o Ricardo, que mais uma vez, não sei o que aconteceu, e ele tinha um sócio chamado Betinho, e ele falou assim, o Ricardo chegou no Betinho e falou assim, a gente precisa deixar esse moleque perto da gente, ele vai estourar. Eu tinha 1.329 seguidores. Eu lembro porque ele pegou o Instagram e abriu na minha frente. Eu tinha 1.329 seguidores no meu Instagram. E aí ele falou, mano, ele tá com muita vontade, velho. Ele tá com muita vontade. Ele vai dar muito certo. Como eles não podiam me apadrinhar na hora, o que eles fizeram? Começaram a vender roupa mais barato pra mim. Então eu pegava roupa com um defeitinho de botão, não sei o quê, pagava R$50 na peça e comecei a usar a roupa dos caras. E aí eu comecei a bater campeonato. Eu comecei a ganhar. E aí ele falou, mano, é o seguinte, a gente vai te patrocinar, então todo mês a gente vai enviar roupa pra você. E aí beleza, e começou. E eu, tipo, pegava algumas das roupas, eu vendia pra poder fazer dinheiro, porque eu tava nesse trâmite todo, então eu tinha essas formas, eu vendia suplemento, vendia uma roupa aqui e tal. Até que eles resolveram abrir uma loja no Brás. E aí, nessa época, foi uma época que eu tava, tipo assim, muito escasso financeiramente falando, por conta de que eu tinha que correr muito pra fazer, tinha que competir e, sabe, isso não tava fechando. Quando eles me propuseram, falaram, não, vem pra cá. Falei, eu vou. Só tem uma condição. Eu tenho um filho de 13 anos hoje, né? E aí eu falei pra ele, eu queria que vocês pagassem só a escola do meu filho, pra eu não ter problema com a mãe dele, porque esse é o combinado da pensão que a gente fez. Então, pra mim vai ser, fecha a conta aqui. Vocês me dão acesso pra poder vender as camisetas de vocês avulso, eu pago o valor de atacado, né? Acho que era R$35 na época, eu vendia R$79, mas eu só quero isso, o acesso às camisetas pra vender e que vocês paguem a escola do meu filho todo mês. Então era R$600 por mês que eu ganhava. E eu vivi assim durante 2 anos. Caraca. 2 anos eu ganhava R$600. Eu pegava o boleto da escola, dava, eles pagavam. E eu vendia camiseta em tudo que era lugar. E você vivia com lucro em da cima da camiseta. E aí tem uma frase que o Ricardo me falou que eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, sabe o que eu mais gosto em você, Nascimento? É que não importa se você ganha R$100 ou R$10.000. Você é atleta do mesmo jeito. E isso é muito bonito de ver. E quando ele me falou isso, eu entendi que eu não tinha como tirar esse atleta da minha vida. Porque eu falei, é verdade. Porque eu cheguei durante esses 2 anos a comprar filé de frango contado para saber se dava para refeição ou não, entendeu? Então, tipo assim, eu comprava de manhã e eu comprava para amanhã e pro almoço, à noite talvez sobrasse, mas se eu vendesse uma camiseta à tarde, eu podia comprar mais um. E aí eu ia comprar.
Puta, não deu, então segura uma ponta, come ovo aqui, e aí depois você vende a camiseta para poder comer amanhã. Então eu vivi durante muitos anos, eu vivi 2 anos desse jeito. E aí, final, eu vivi dessa forma, fui trabalhar também com um patrocinador meu que era de clara de ovo, que eu fazia entrega de clara de ovo para eles, enfim, eu peguei e comecei a circular essa galera, porque eu queria ter essa galera perto e o networking dessa galera próximo de mim, né? Então, e isso, mesmo dessa forma, eu consegui ser muito bom no esporte. E aí eu me tornei embaixador da maior feira fitness no Brasil, que é a BTFF, e comecei a ter muito contato com essa galera do meio. Eu era o cara que, tipo, era mais, financeiramente falando, pobre, né? Então a galera já tava num patamar diferente. Mas estar perto dessa galera, pra mim, era uma coisa que, tipo, me movimentava muito. Uhum. E aí eu comecei a fazer e tal, eu comecei a ter uma visão diferente das coisas. Eu resolvi, os caras da empresa, eles não tinham um site. E eu percebi isso, e eu construí um site. Eu falei, eu vou fazer um site das roupas de vocês, e eu vou pôr as roupas lá e vou vender. E aí eu fiz o site. E aí começou a vender mais. E aí eu vendia, os caras falaram, não é possível. E aí eu tirava foto, eu alimentava o site. A sua base de estudo, qual que é? Eu tenho início em formação em educação física, eu não sou formado. Só? Você não teve nada de... Não, nada. Caraca. Meu pai. E aí a gente vai entrar no porém, que aí eu fui descobrir isso agora, né? Porque às vezes, eu nem sei de onde veio tudo isso. Tipo, não, agora eu sei, minto, agora eu sei. Mas eu não sabia. E ainda você não entrou no estudo de autodesenvolvimento? Ainda? Não. Tudo isso que você tá me contando... Isso é a vida me ensinando. É tudo por conta do networking, o ambiente, o cair, levantar... Isso. Eu falo que tipo, foi tipo, a uma escola formação, da vida mesmo, tipo, faculdade da vida. Coaching life mesmo. Coaching life, vivendo, coaching né? life, vivendo a vida real. Porque... Só que viver a vida por si só não vale nada, entendeu? Porque o que eu fiz não era só viver a vida, era aprender com a vida. Sim. Então, tipo, eu tava muito... Quando eu falo que eu tenho um estado de presença muito gigante, é justamente isso. Não, e assim, é impressionante já ver, então, em pouco tempo, uma evolução muito bizarra, tipo, sair do cara ali que era tímido, que tinha medo de falar, que era travado, sofrer um acidente, virar vendedor, sabe? E chegar numa posição de ser o número 1 ali, né? E depois começar a mudar o lifestyle, que já tinha mudado, mas depois virar competidor, querer e abandonar tudo. Porque você poderia ter seguido carreira na Vivo se você quisesse. Total. Tipo, não faz... Sabe uma coisa que você fala, muito improvável? Que qualquer outra pessoa, tipo, você poderia hoje estar numa posição, um cargo de liderança lá fácil dentro da Vivo, né? Mas você decidiu seguir pra parte do fisiculturismo, começou a trabalhar naquele networking porque você queria estar ali inserido e fez escolhas que... Você poderia estar ganhando mais se você quisesse, mas você escolheu ganhar menos para estar no ambiente certo, porque você viu uma perspectiva ali naquele ambiente, né? E fez do limão uma limonada, né? Tipo, mesmo com muito pouco, você fez aquilo virar uma limonada. Só se você preocupou, deixa eu garantir pelo menos o meu filho, o resto eu me viro, né? Tipo, foi meio que isso. A Aline fala pra mim que isso é um talento meu. Cara. Ela falou assim, meu nascimento é incrível, porque ele, tipo assim, ele pega um negocinho de nada. Limão, uma limonada, ele, tipo assim, total. ele explode de uma forma. E a Aline sempre falou isso pra mim. Quando a gente conversava, ela sempre falou. Ela falou, meu nascimento é incrível. Porque, tipo, eu te dou um papel, daqui a pouco você fez, tipo assim, cara, um negócio, e você fez... eu não sei como é. E eu, de verdade, eu vou ser muito sincero. Eu só fui descobrir de onde veio isso e, tipo assim, totalmente do meu pai. Caraca. Não tinha, porque em casa não tem ninguém, assim, de business. Ninguém. Minha mãe estudou até a 4ª série. Meu pai também. Mas eu vou contar a história do meu pai, tipo assim, o trecho que ele me contou, e aí eu falei assim, eu entendi. Aí eu falei, fez sentido. Então assim, eu comecei a fazer esse trabalho, né, comecei a pegar e eu construí um site, paguei, juntei um dinheiro, construí um site com o Rubens. O Rubens, pô, foi um cara que acreditou também em mim e me ajudou com relação a valor, e é o que eu falo, quando você é verdadeiro com você, mas mais do que isso, quando você é verdadeiro com as pessoas, elas conseguem ver o seu coração. É diferente. Porque é fácil você ver alguém que está com uma intenção errada e pensando mais no dinheiro, no negócio, do que quando ela está pensando, de repente, só em aprender. E eu só queria aprender. Eu não precisava de nada de ninguém. Eu só queria entender como é que esse jogo funcionava para eu poder aplicar. Ia demorar mais tempo. Isso é fato, demorou mais tempo. Mas eu só precisava desse tempo, porque não era no meu tempo, entendeu? Mas eu precisava de tudo isso acontecendo para poder eu aprender.
E eu sempre fui apegando das pessoas aprendizado. Eu nunca fui pegando coisas das pessoas. Eu sempre fui pegando aprendizado. Então, quando eu pegava de alguém, era isso. Eu falei, cara, você me ensina. Não, só me ensina, só. Onde que eu aprendo? Puta, como é que faz isso aqui? Aí um cara, em 2018, final de 2018, ele chegou em mim e falou assim... Eu atendi ele na loja, vendi 3 camisetas pra ele. A gente conversou um pouco, né? Eu já era do meio, e ele falou assim pra mim... Cara, você é um produto pronto, né? Produto pronto? Não entendi. Ele falou, cara, você não conhece do digital? Cara, fazer um e-book e tudo mais, cara, coloca não sei o que na plataforma, vende. Eu falei, o quê? Eu falei, não sei o que é isso não, irmão. Ele falou, cara, você é louco, não é possível não. Eu falei, é. Ele falou, você é louco, dá pra construir um e-book assim com você, falando de treino, blá, 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 e a gente... Eu falei, pô, legal e tal. Aí o cara me deu o telefone dele. Eu falei, cara, me dá o telefone, vamos conversar mais um pouco sobre... Quando eu liguei pra ele, ele me explicou, mas acabou que ele sumiu. E deixou esse ar, assim, de tipo assim, puta, é um negócio bacana, mas eu não sei o caminho. Aí vai eu, curiosão, fui pra internet. E aí eu comecei a pesquisar, não sei o que, ver, fazer. Aí eu falei, não é possível. Não é possível. Eu preciso fazer isso. A galera tá fazendo, eu também preciso fazer. Aí Érico Rocha, vídeo, tal, 6 em 1, não sei o que, 7 em 1. Eu falei, não, para. Eu não tô jogando isso aí. Mentira, eu não vi isso aí, cara, não é possível. Aí você tá falando de que ano já? 2018, final de 2018 ali... Final de 2018 foi a minha primeira... Foi novembro de 2018. Quando esse cara veio até mim e falou disso. Eu lembro que eu passei o final do ano pensando sobre como construir um negócio desse. Que eu não sabia de nada. E aí foi tipo assim, eu fui conhecendo pessoas, começando a acompanhar o Instagram, não sei o quê, comecei a me conectar com algumas pessoas. A virada de chave foi, tipo assim, para tudo acontecer, da venda da minha primeira mentoria, foi assim, eu conheci uma moça, deixa eu lembrar como é que eu conheci ela. Eu entrei num grupo que apareceu no Instagram, lá no Facebook, sobre negócios. E aí eu entrei no grupo e tava todo mundo falando de negócio, tal, não sei o quê. Aí tinha uma mulher lá que ela mostrou que ela tava precisando emagrecer e tudo mais. E aí eu falei, cara, pô, deixa eu te falar um negócio, vamos conversar, acho que eu posso te ajudar. E aí essa mulher tinha acabado de vir dos Estados Unidos e tinha feito a mentoria com o Tony Robbins. Aí ela se formou e tal, e veio, e aí ela viu o meu shape, ela falou, vamos fazer o seguinte, eu te dou o meu trabalho, eu te aplico em você o coaching e tudo mais, e você me ajuda a emagrecer. Aí eu falei, pô, legal, né? Show. Mais uma vez, né, a troca. Aí ela foi me aplicar o coaching, ela não conseguiu. Por quê? Porque ela viu que em todas as áreas da minha vida eu era muito bom. E a única área que eu não tinha sucesso era a financeira. Porque ela falou que nunca tinha aplicado um coaching numa atleta. E ela não sabia o que fazer. E aí eu saí de lá com uma sensação muito boa. O coach, se a gente for para pensar, as perguntas que são feitas é para justamente você virar um atleta de si mesmo, isso. né? Virar um campeão da sua própria vida. E foi isso que ela viu em mim. Ela falou, eu não sei o que fazer, Nascimento, me desculpa, tal. Eu falei, não, mesmo assim eu vou te ajudar. De verdade, eu te ajudo, não tem problema. A gente fez um trabalho, acho que foi 3, 4 meses, não sei. Ela ficou super feliz e tal. Mas eu fiquei feliz porque eu vi que eu era muito bom no que eu fazia. Aquele gráfico, pra mim, foi como se eu olhasse pra minha vida. E eu falasse assim, caraca, velho, eu sou demais, velho. Aquela roda da vida, a roda da vida, né? Isso, que tinha as notas. Uma das ferramentas, isso. E aí a única área que eu coloquei, tipo, acho que era pra dar de 0 a 10, alguma coisa assim, que eu coloquei 4, que foi minha área financeira. E aí eu comecei a perceber que essa área, ela só ia melhorar quando eu conseguisse entender aonde que eu conseguiria fazer mais dinheiro e de uma forma mais consistente. Mas eu não conseguia entender, tipo, eu fazia muita coisa, tipo, muito, porque nesse período eu fui casado durante 10 anos. Eu tinha apartamento, eu tinha carro importado, eu tinha moto, meu filho estudava em escola particular, eu tinha tudo, mas eu não tinha dinheiro. Eu não era próspero. Chegava no final do mês, eu tinha R$300 na conta, R$500 na conta. Mas porque você comprava essas coisas tudo financiado? Não, como é que era? Eu não sei, tipo assim, eu dava uma forma... Não sabe nem explicar. Eu não sei, não era financiado, era à vista, mas assim, de alguma forma o dinheiro ia embora e eu não sabia, porque ou eu tava de repente comprando alguma coisa que não era pra ter comprado, mas eu só via isso no final do mês.
Entendi. E aí eu comecei a estudar o que poderia ser isso. E aí eu entrei no lance do autoconhecimento. E aí eu comecei a estudar mais, me aprofundar e tal. E aí eu caí num aprendizado sobre constelação familiar. Uhum. Que assim, eu não fiz. Eu tenho um amigo meu, que é o Matheus, e quando a gente se encontrou, mais uma pessoa que falou pra mim, tipo assim, ele falou, cara, deixa eu te falar um negócio, você aplicou constelação em você e você nem sabe. Eu falei, como assim? Ele falou, você corrigiu todas as áreas da sua vida quando você pediu perdão pro teu pai. Porque todas as áreas já estavam boas. A única que estava faltando era do meu pai. Aí eu aprendi que quando você tem problema com os seus irmãos, você não tem uma comunicação muito boa, você não é bom de network, de contatos. E eu era muito bom nisso, porque minha conexão com meus irmãos era muito massa. Quando você tem problema com mãe, você tem um problema de relacionamento. Seus relacionamentos não casam, é ruim, é pesado e tudo mais. Quando você tem um problema com teu pai, seu problema é financeiro. E aí eu falei, puxa, é isso. Só que do meu entendimento a pedir perdão pro meu pai demorou mais 3 anos. E para resumir, eu fiquei 17 anos sem falar com meu pai. Então foram 17 anos negando totalmente a imagem dele, o que ele era, o que ele fazia e tudo mais. Só que o pior e agora faz pouco tempo, que faz 6 anos que minha mãe faleceu. E isso eu não contei lá no evento. A minha mãe faleceu no dia do meu campeonato. Eu Imagina. Eu falei com a minha mãe um dia antes. Falei, mãe, eu vou deixar meu filho aí, porque eu era casado ainda, né? Eu falei, vou deixar meu filho aí que eu tenho que ir pra pintura lá do campeonato na sexta-feira, mãe. Isso era quinta. E aí ela falou assim, não, tudo bem, pode vir, traz seu filho e tal, não sei o quê. A gente conversou, tava tudo certo. E aí no sábado, na sexta, eu acordei e aí meu irmão me ligou. Falou, meu, é o seguinte, vem pra casa, a mãe faleceu. Eu falei, ô Gil, tosqueira, velho, vai ficar brincando com isso aí, irmão, para. Ele falou, vem pra casa, que a minha mãe faleceu. Eu falei, mas não é possível. Eu falei com ela ontem. Ele falou, tô falando sério. Aí eu peguei meu filho, fui pra lá. Minha mãe faleceu em casa, dormindo. E aí eu deixei o corpo dela em casa e fui pra pesagem do campeonato. Chegou na pesagem, eu encontrei a Mônica, que é a minha fisioterapeuta. Ela falou assim, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu não sei. Mas eu não vou deixar de fazer o que minha mãe me ensinou a fazer. Que é ser forte e aguentar a pancada. E aí eu voltei pra casa, eu já tinha levado o corpo pro ML. E eu fiz o velório da minha mãe no sábado, às 12h30. Tipo, meu corpo aqui na mesa. Tipo, a galera velando. E eu aqui marmitando. Pra poder competir no final do dia. Então eu fiz o velório às 2h30, 7 horas da noite eu tava no palco competindo. Depois que eu desci do palco, foi quando a ficha caiu, que aí eu entendi que minha mãe tinha morrido. E eu lembro que, tipo, teve alguns atletas que chegaram em mim e quiseram me ajudar. E, pô, o que você tá chorando? Eu não tinha contado pra ninguém. Pra ninguém, porque eu não queria me passar por frágil. Eu não queria que ninguém tivesse dó de mim, por, tipo, sabe? Eu não queria. E então eu não contei pra ninguém. Só meu treinador, na época, sabia. E quando eu desci, alguns atletas vieram conversar comigo, aí chegou um momento que veio um amigo meu, Thiago, e eu não aguentei. Eu falei, cara, você não tá entendendo, a minha mãe morreu. E ele falou, meu Deus, cara, que isso? O que você tá fazendo aqui? E aí ele pegou, e aí ele queria me dar o troféu dele. Ele falou, cara, campeão aqui é você, irmão, toma, leva pra casa e tal, vai embora, não sei o quê. E ali eu entendi que, mais uma vez, não faz sentido eu querer discutir com o que acontece na minha vida, sabe? Eu preciso entender o que está me ensinando. E mais uma vez, a minha mãe morreu me ensinando a ser forte. E eu não tinha como negar isso pra ela, sabe? Ser fraco no momento que ela mais queria que de repente eu fosse forte. E eu fui sozinho e fiz isso, entendeu? Então, tipo, por que que eu não contei no evento? Eu não ia aguentar contar isso lá. E
Lógico que eu fui julgado, né? Por algumas pessoas, família, enfim, alguém. Mas eu nunca me importei com a opinião de ninguém. Tipo, nada. Então eu sempre fui muito sozinho com relação a tudo isso. Por isso que hoje ver tudo isso acontecer, pra mim, é muito forte. A minha mãe faleceu, deu 15 dias eu me separei. Um relacionamento de 10 anos. E aí eu me vi totalmente sem chão. Morando num quarto que era bem menor que esse daqui, na casa que era da minha mãe, que ela deixou pra gente. Mas eu queria ficar isolado de todo mundo, então eu resolvi ter um quarto no fundo de casa, bem pequenininho, quarto de empregada, pra eu deitar e ficar lá e ver TV e tudo mais. E eu resolvi ficar só fazendo isso, só. Eu não entrei em depressão, e eu sei disso, porque eu fazia academia. Porque eu só sabia sair do quarto para ir treinar e voltar. Então eu fazia 1, 2 treinos por dia e voltava pro quarto. Trabalhava, fazia as coisas que eu tinha que fazer, ia treinar, voltava pro quarto. Então eu vivi assim durante 4 anos. E aí, com isso, eu fui entendendo quem eu era e o que eu tinha para entregar para as pessoas. Foi aí que o esporte começou a ficar pequeno para mim. Não que ele não tem valor, ele tem muito valor. Mas o que eu queria entregar era muito mais do que um corpo bonito, um shape, ou mostrar meus patrocinadores e tudo isso. E aí eu comecei a perceber que o que eu tinha aprendido, na verdade, não era para mim. Era para poder eu aplicar na vida das pessoas. Era para, de alguma forma, eu conseguir ajudar alguém ou mostrar isso. Mas até eu olhar para isso com um olhar clínico mesmo, que foi o Bruno Vieira que me abriu os olhos, eu não conseguia ver. Então eu fazia sem saber. Eu ajudava, eu falava, eu num stories, num vídeo. Lembro de pessoas que me mandaram mensagem, até falei com essa pessoa esses dias, que deixou de se matar por minha causa, por causa de um stories que eu fiz, falando sobre essas dificuldades e tudo mais. Mas sempre teve isso em mim. Eu sempre tive isso muito forte, sabe? O foco de fazer a coisa acontecer. E por isso que hoje é muito difícil alguém chegar em mim, dar uma desculpa e falar, cara, eu não consigo. Eu falo, peraí, quê? Como assim, cara? Não, não dá, eu não consegui fazer uma dieta. Eu, peraí. E eu nunca falo o porquê que é difícil, eu nunca falo. Eu não falo, tipo, mano, não é, você não consegue, pô, minha mãe morreu. Eu não falo isso. Mas eu sei qual é o baque que isso é pra alguém, entendeu? Então, resumidamente, Sua mãe te apoiava muito no que você fazia? não. Ela me apoiou durante o tempo final dela ali, mas a minha mãe, a gente brigava muito. E aí eu entendi agora o porquê. E aí vocês vão entender, agora vocês vão entender o porquê. E desculpa o choro, tá? Ah, tem que pedir desculpa aí. Você tá se mostrando humano, né? É, Atrás desse tanque de guerra tem um humano, né? tem, não, tem, e foi o que aconteceu, e acontece, né, que até a menina lá falou, ela falou, puta, é legal você mostrar isso, porque a gente acha, e foi o que eu falei, porque por mais que seja um tanque de guerra, eu posso ser tão frágil quanto uma Ferrari, entendeu? Então, tipo assim, isso não é um problema pra mim, porque a hora que tem que ser um tanque de guerra, eu sou um tanque de guerra, e tudo bem. Falando da questão financeira, eu fiz as pazes com meu pai, depois de 17 anos. Isso faz 1 ano e 8 meses, 2 anos no máximo. E aí minha vida desbloqueou. E aí foi quando eu percebi que isso fazia total sentido. Porque foi eu pedir perdão pro meu pai que fez eu me conectar com Deus novamente e fez eu entender como é que funcionava tudo isso e eu ser próspero, porque eu não era. Mas se não bastasse, meu pai, ele mora em Fortaleza. Aí ele veio para São Paulo, a gente bateu um papo e ele me contou um pouco das histórias dele. E, como eu falei, eu e minha mãe a gente brigava muito, porque ela me achava muito autossuficiente, porque eu fui o primeiro filho a sair de casa, porque eu não pedia ajuda para ninguém, porque eu fazia tudo sozinho, e porque na verdade eu lembrava meu pai. E ela não queria que eu fosse nem um pouco perto do que meu pai foi, porque meu pai aprontou, enfim, tudo mais. É coisa de relacionamento, não tem nada a ver com isso, mas ela não queria que eu fosse parecido com meu pai. E eu era muito meu pai. Eu sou muito meu pai. Meu pai veio para São Paulo com 14 anos.
E o primeiro negócio do meu pai foi com 15, vendendo café em prédio. Ele montava garrafa de café express, e ele ia no andar e deixava a garrafa, ele voltava à tarde para poder repor a garrafa com café. E ele tinha essa empresa, ele era o cara que fazia o café, o cara que entregava e o cara que levava a garrafa. E ele começou a me contar, e eu comecei a vender, tipo, coisas minhas com 15 anos de idade. Eu fazia abajur em casa com lâmpada velha e vendia. Simplesmente pelo fato de eu conseguir fazer e vender, e para mim aquilo era o máximo, alguém comprar alguma coisa que eu tinha feito. E aí eu fui percebendo que eu tinha muito mais dele do que eu imaginava. Meu pai, depois de 17 anos, eu fiz as pazes com ele agora, eu fui descobrir que ele é um baita do empresário. Importador, exportador de mercadoria da China e tudo mais, eu não sabia. Uau. E aí quando eu pedi perdão pra ele, ele falou pra mim, filho, eu tô indo pra São Paulo. A gente conversando, antes ele vinha, a gente ficou uns 5 meses mais ou menos conversando. Parecia 2 sócios batendo um papo, tipo um amigo de tudo. E ele falou, eu vou pra São Paulo, a gente precisa fazer um negócio junto. Eu falei, pai, não. Eu não quero fazer negócio com o senhor, de verdade. Não me leva a mal, mas não é porque eu não queria o senhor financeiro. Eu queria só um pai para poder eu ligar e falar, pai, tô fazendo tal negócio, tá dando certo para mim. Pai, como é que eu faço isso aqui? Como é que eu caio para esse lado? Então, eu não queria o financeiro do meu pai. Aí o que eu peguei e fiz? Falei pro meu pai ajudar meu irmão. Falei, abre um negócio com ele, não comigo. Ele precisa. Eu não tô precisando. Então ajuda ele. Faz isso daí. E aí abriu um negócio e começou a fazer e girar. E hoje ele tá com a empresa aberta aqui em São Paulo. Tem os negócios dele lá em Fortaleza, né? Tô até para ir lá visitar ele, porque eu ainda não fui para lá. Mas eu posso ser sincero? Isso é um pouco do que eu já vivi até aqui. Deve ter muita coisa ainda, eu né? Brinco que se for pegar minha alma, eu tenho uns 89, 90 mais ou menos, sério. Vai sair um livro aí, né? Agora, né? Falei, você tá sabendo? É que eu vi você comentando com o Edu aqui na troca. Ah, já falei com a Mari, não sei o quê. Então, a gente bateu um papo com a Mari. De quinta-feira a gente tem uma reunião. Tem um livrão aí, hein? E tem um nome, né? O segredo por trás da disciplina. Porque muito se fala dela, né? Uhum. Mas ninguém fala do que você tem que abrir mão pra ter. A disciplina é só um resultado de algo que você resolveu abrir mão pra poder conquistar ela. É isso que ela é. E teve uma coisa que você falou lá na palestra, que você falou que disciplina... As pessoas falam muito, eu não tenho disciplina. Aí você falou assim, talvez esse seja o segredo, né? O problema não é a falta... Você tem disciplina, você escova o dente todo dia, você se toma banho todo dia. O problema é que você não... Netflix. Você não tem foco, né? E é perfeito isso. Então, é isso que as pessoas não enxergam. Tá, você não tem disciplina para algumas coisas, né? Na verdade, você não tem o foco para algumas coisas. Em algum momento da sua vida, você tem disciplina, né? Mas aí elas contextualizam como se fossem em todas as situações, né? Porque, na verdade, o pessoal olha para a disciplina como algo que te entrega algo. E não é assim que funciona. E imediato, né? Não. A disciplina, você abre mão, você recebe algo em troca, você continua fazendo isso e aí você tem o resultado. Sim. Então, o fato da disciplina por si só, até falei, é o seguinte, a Netflix lança uma série, mas você tá ali, você mata em 3 dias a série, e, pô, isso é muita disciplina, cara. Eu não consigo fazer isso. Só que isso é muito falta de foco. Porque, por exemplo, esses 3 dias que ela consegue, de repente, matar uma série, enfim, ou até uma novela, como eu falei, né? Tipo, a pessoa para todo dia no mesmo horário para poder assistir uma novela durante 3 meses. É 3 meses uma novela? Tem umas que são mais. Então... Agora uma novela das 9, que vai tipo das 9 às 10h30 da noite, sei lá. Se não 11, às vezes. Se a pessoa conseguisse parar pra fazer alguma coisa pra ela com essa disciplina, mesma regularidade, disciplina, foco, seria uma coisa absurda. Só que é mais tranquilo você sentar no sofá, porque esse ambiente criado... Porque quando a gente fala de ambiente, é até essa questão do ambiente de um sofá, de uma TV, porque aquilo te chama pra sentar. Agora, tira o seu sofá de lá e deixa só o escritório montado, pra você ver se você não vai pro escritório trabalhar. Só que esse ambiente montado te chama pra lá. E quando você cede a isso, ele acostuma, ele te dá uma recompensa. A recompensa é o prazer de ver a novela quentinho e de sentir aquele soninho e de que, tipo, daqui eu vou pra cama. Quando você tenta virar essa chave, às vezes, não é que é tarde, tá? Mas é difícil. Mas tudo que é montado dessa forma é um ambiente para poder você aprender a lidar com aquilo. Maravilhoso.
que a gente vai falar agora, Eu depois não disso sei, tudo? não sei. O que foi Você aqui? tem mais frase aí? Eu não sei. Não, porque já a gente falei todas começou as e, tipo, frases, já falei todas Tem as pergunta? frases. Mas aí, só pra gente já ir chegando mais perto, assim, do final, né? Uhum. Você teve esse processo de coach que no fim você percebeu, né? A própria coach percebeu que você já fazia o seu auto-coach, né? Na constelação também, né? Mas aí você descobriu isso em relação ao seu pai. Sim. Mas em algum momento você começa a estudar. Foi através do Bruno? Bruno Vieira, meu Ele, psicólogo. ele que te deu Foi. te deu esse caminho e aí você começou a ir para esse caminho. Foi. E Porque aí ele- aí eu quero saber aonde que você chegou e encontrou o Joel. E Tá. aí que você contou lá na palestra Uhum. que tá acontecendo muita coisa, principalmente no último ano, né? Nos últimos 7 meses, né? É. Nos últimos 7 meses. O Bruno, ele chegou em mim e falou assim, é o seguinte, você tem um negócio muito forte com você. Você estava passando como paciente dele? Ele é seu Não. amigo? Da onde que surgiu o Bruno foi o seguinte, o Bruno, eu comecei a estudar e, tipo assim, como eu tava estudando e lendo muito, apareceu a palavra mastermind pra mim. Uhum. Mastermind. No livro Pense em Riqueza, foi um que eu li muito. Uhum. E aí eu vi mastermind. Falei, pô, mastermind. Aí eu fui pesquisar e tal. E beleza, aí acabou que Acho que ele tá aqui, ó, se não me engano. Vê se tá aí. Esse aqui, ó. É. Pense em Riqueza. Baita de um livro, eu li 4 vezes. Caraca. Eu falo, Napoleão Hill, o Bob Proctor, que ele foi um mentorado do Napoleão Hill, ele leu esse livro durante 57 anos. O mesmo livro. Todo tempo. Porque ele falou, cara, bastava só esse livro para poder mudar de vida. Ele morreu. Ler esse livro de novo, ele já morreu, tem alguns anos. Ele faleceu tem acho que uns 5 meses, 4, 5 meses. E assim, o Bruno, apareceu a palavra mastermind, aí eu fui pesquisar e eu acabei caindo numa pesquisa de um cara chamado Victor. Ele fazia vídeos no YouTube fazendo dinheiro, tipo, construindo muito com pouco. Aí eu já pirei, né? Ele comprava cheirinho, ia vendendo farol, eu fazia vários reais mês, dia e tudo mais. Eu falei, pô, que isso? 10 mil, 8 mil. Eu falei, não, loucura, vou vender hambúrguer. Fazia um hambúrguer no dia e começava a vender. E aí ele falou assim, a gente vai fazer uma imersão, sei o que, um mastermind. Eu falei, nossa, eu vou, não é possível, eu vou. Lá no Guarujá, tipo, mansão, piscina, todo mundo trocando ideia. Eu falei, eu vou. E aí era R$220 pra ir. E eu, sem dinheiro. Aí eu falei, não, eu preciso dar um jeito disso aí. Cheguei na minha mulher e falei, a gente precisa ir nisso aqui, cara, porque eu sei que vai acontecer quando a gente for, que eu sei que vai rolar, não sei o que e tal. Eu já vou falar num cara chamado Nando Pinheiro, que é um locutor, ele é chamado de A Voz da Motivação no YouTube. Não, por nome enfim, eu vou pesquisar. Ele é muito grande, ele é grande. Aí, eu vou chegar no Nando. Eu falei pra ela, eu peguei e eu detestava usar cartão de crédito. E aí eu falei, meu mãe, não vai ter jeito, eu vou usar cartão de crédito. Parcelei em 12 vezes, R$220. Minto, 440 porque fez o meu e o dela. Eu fiz em 12, só pra garantir que, na pior das hipóteses, eu ia conseguir pagar picado. E a gente foi, pegamos o carro, colocamos gasolina e fomos. Aí chegamos lá, aí eu encontro essa galera, tipo, Nando Pinheiro, galera que tá me acompanhando, tem o Hector, Cassiano, toda essa galera, e contato com o Bruno Vieira. Só que eu não achei, de todo mundo ali, o cara que eu menos conversei no dia foi o Bruno Vieira. Falei, não, a gente não conversou e ficou pra depois, a gente ficou com os contatos e tal. O Bruno, ele é psicólogo de alta performance, formado na categoria de base do Barcelona, esporte e tudo mais. Eu falei, cara, eu vou bater um papo com ele. A gente conversou um pouco e aí ele me chamou pra fazer um treino no prédio junto com o Paulo Musi. Quando ele me chamou, eu não fui, porque eu tinha que ficar com meu filho. E aí eu tomei uma encarcada dele absurda. Porque ele falou assim, cara, você perdeu a oportunidade de ver alguma coisa mudar na sua vida, só porque você não foi capaz o suficiente de deixar seu filho com alguém. E aí eu fiquei tipo, o quê? Eu falei, é meu filho. Ele falou assim, mas é a sua vida. É o que você vai dar pra ele. E aí eu só tomava patada, do Bruno só paulada. E aí ele falou, não, mas tá tranquilo. E ele calmo daquele jeito, falou, não, tá tranquilo. Vai aparecer outras oportunidades, mas não como essa. Fechou? Valeu e tal. E a gente continuou conversando e tal. A gente se encontrou em outros eventos, a gente se tornou amigo. Mas tipo, amigo mesmo, de tanto bater um papo. E ele gostou muito do meu jeito.
da forma que era natural eu falar e toda essa questão que você falou, enfim. Como eu te falei, eu escuto isso das pessoas, eu gosto muito de ouvir isso, porque é o que eu sou de verdade. Então, pra mim, faz muito sentido. E a gente se tornou muito amigo, muito próximo. Aí ele me convidava pra jantar na casa dele, ele mora lá em Alphaville, passar o final de semana na casa da praia dele, enfim. E aí ele percebeu, ele falou, cara, você precisa... Isso que você entrega, isso que você faz no Instagram, a forma que você precisa entregar isso pra uma galera, cara. Você precisa mostrar como é que faz isso. Porque eu não acredito que você veio passar, tipo, 10 dias junto comigo, que você tá comendo a mesma coisa todo dia, que você tem esse puta de um shape e você não mostra pras pessoas. Falei, tá, mas o que que eu vou fazer? Aí passou a semana, eu encontrei com um amigo e tal, a gente resolveu montar uma forma de entregar isso pra galera, que foi a minha primeira mentoria, que é a mentoria que eu tenho, que é o Exército da Disciplina. Uhum. Quando a gente montou, vamos entregar. Beleza, vamos fazer. E aí eu fui vender. E aí uma pessoa comprou. E aí eu falei, nossa, caraca, R$ 1.000, mano. Em 3 dias. Eu falei, não é possível, mano. Eu demorava um tempão pra ganhar R$ 600, cara. E eu ficava tipo, nossa, caraca, R$ 1.000. Falei, se eu fizer isso de novo. E foi tipo assim, eu só falei no Instagram e tal, meu, você quer entra aqui e tal. Nem sabia como é fazer lançamento, não sabia de nada. Só abri, a galera entrou e comprou. Essa aluna tá comigo até hoje. Ela renova sempre, ela tá comigo até hoje. E tem um puta de um resultado. E aí isso foi correndo, foi mudando, eu fui conectando com pessoas, conhecendo mais galera do meio, dentro do esporte, puta, nutricionista, personal, essa galera toda. Eu falei, mano, quer saber uma coisa? Eu vou montar um time. Eu vou montar uma galera pra eu ser linha de frente essa galera fazer um trabalho comigo. Ah, mas que loucura, o que você tá pensando em fazer? Eu falei, não sei, mas eu vou achar uma galera que não tá fazendo o que tem que ser feito. Eu vou ser a linha de frente, vou direcionar eles e a gente vai fazer junto. E aí foi quando tudo começou a acontecer e tipo, pegar corpo. Que aí pegou, puta, nutrição, alimentação, eu tinha meus patrocinadores que eu tenho até hoje, graças a Deus, agradecer a todo mundo, parte de farmacologia, suplementação, tudo isso, eu resolvi colocar isso tudo dentro de um pacote e falar pra galera, no seguinte, aqui você vai ter resultado, não tem pra onde você correr. Eu tenho hoje agora entrou também no meu time o Dr. Matheus, que é um médico extremamente conhecido no meio, atende uma galera da Globo, enfim, parte hormonal, parte de chip hormonal, tudo isso, ele trata tudo isso. Tem um fisioterapeuta esportista agora também, que faz parte do time. Então, assim, acabou que eu montei tudo isso em 7 meses. A minha mentoria tem 2 anos. Só que você falou que queria saber de onde veio tudo isso, né, do Joel? Uhum. Como eu falei pra você, o esporte começou a ficar pequeno. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi pegar um dinheiro que tinha entrado, porque eu fiz as pazes com meu pai, aí a coisa começou a fluir. E aí eu peguei R$ 5.000. Minto. Eu queria fazer mentoria para mentores, que era 14 mil, se eu não me engano. Isso, eram uns 14. E aí, puta, 14 mil era o dinheiro que eu tinha guardado. Eu falei, se eu não vou queimar o meu caixa inteiro pra ir pra um negócio desse, eu falei, não é possível. Ah, vai aparecer um outro. Aí apareceu 10 mil. Não lembro qual que era. Aí apareceu o EAP. R$ 5.000. Eu falei, amor, é agora. Eu vou. Tô nem aí. Eu vou pôr um dinheiro, eu vou ficar com o resto aqui. Lembro que quando eu paguei, eu fiquei tipo, eu não tô acreditando que eu tô pagando R$ 5.000 um negócio desse, cara. Eu nem sei o que vai acontecer. Mas por que eu fiz isso? Eu tava muito confuso. A minha cabeça estava muito confusa com relação a eu continuar competindo ou não. E aí tinha uma vozinha na minha cabeça falando assim pra mim, cara, vai tomar conta dos seus negócios e da sua família. Tomar conta dos seus negócios e da sua família. Eu sou muito apegado a Deus, independente de religião, né? Cada um com a sua. Mas fui pra igreja. Falei, Deus, agora você fala comigo e me mostra qual é que é disso aqui, porque eu não tô entendendo. Por favor. E continuou. Família e tal. Falei, tá, loucura. Então, tô indo pro evento, Deus. Se você quiser, lá você me dá um sinal de alguma coisa, porque eu realmente, lá eu decido. São 3 dias. Aí chegou lá 4 pessoas, incluindo o Joel, falou pra mim tudo sobre eu deixar o esporte e começar meus negócios. A primeira pessoa falou pra mim, acho que você não entendeu o Nascimento, o palco do esporte tá pequenininho pro seu irmão, você é grande demais, olha o que você faz, cara, olha como você fala, vamos pra lá, vamos não sei o quê. Acabou. Essa foi a Amy. Aí veio mais 2 pessoas, aí veio, tipo, essas 2 e veio o Joel. O Joel falou um negócio pra mim que foi, tipo, muito forte. Ele falou, cara, você não entendeu ainda. O dinheiro não tá lá. O dinheiro tá aqui.
Não tá no esporte, irmão. E ele era atleta. Então eu falei, cara, esquece. Aí foi quando eu falei, meu, na boa, acabou aqui pra mim. Não vou voltar a competir. Falei, eu volto a competir só quando meus negócios derem certo. Aí eu volto. Essa foi a primeira decisão que eu tomei que, tipo assim, eu fiquei muito mal. Aí foi quando eu falei com o Bruno e liguei pra ele, conversei com o Bruno. Falei, Bruno, é o seguinte, me ajuda, cara. Não vou mais competir, irmão. Não sei o que. E eu comecei a, tipo, ficar agoniado e tal. Eu tinha passado já um final de semana triste pra caramba. Que eu amo o que eu faço, né? E aí o Bruno falou um negocinho pra mim que foi a virada que eu falei no evento. Que ele falou assim, cara, você não tá deixando de competir. Você vai competir com umas pessoas diferentes agora. Num outro palco. Que é o palco dos negócios. Ele falou, e lá é muito mais difícil. Mas você só tá alocando sua energia. Vamos pra lá. E aí, beleza. E aí eu entendi, caiu a ficha. Falei, porra, agora já era. O Joel, ele fala, né? Eu não deixei de ser professor. Isso. Eu só mudei de categoria. Não deixei de ser atleta. Só mudei de categoria. Não mudei de profissão. Fiz transição de carreira. Eu tô na minha carreira. Você tá na sua carreira. E isso caiu a ficha, tipo assim, gigantesca. E aí, coincidentemente, eu fui chamado para um evento. Fui convidado para um evento em Alphaville para eu palestrar no palco junto com o Bush e junto com o Jordão. E eu ia subir no palco junto com esses caras. E eu falei, não tô acreditando, no meu primeiro evento eu vou subir no palco com esses caras. Já com quem, né? Aí, tipo, eu lembro que o Jordão tava no palco. O Jordão é uma pressão, falando. E eu era depois dele. Eu falei, nossa, lascou. O que eu vou fazer com essa galera? O pessoal tá pulando, gritando aqui com o Jordão, cara. O que eu vou fazer? Aí eu fiquei, tipo, tinha um tapete vermelho assim, gigantesco, e levava pro palco. E eu tenho uma mania minha que eu ponho de competição, de que eu faço toda a visualização do que eu vou entregar, do que eu vou fazer quando eu ia competir. Quando eu estava para competir, que eu colocava a mão na cintura e tipo ficava andando para um lado para o outro. E aí eu parava na frente do palco e ficava tipo só balançando a cabeça, tipo já aconteceu, tá tudo certo, não vai dar, tá tudo bem e tal. E aí veio uma frase de um cara que ele é gigantesco hoje no meio do esporte, que é o Renato Cariani, que ele foi meu treinador. Que ele falou assim para mim uma frase que eu falei, cara, eu até pedi pro pessoal anotar, que a hora que eu lembrei da frase, o medo foi embora, passou tudo. Que ele falou, cara, se os seus adversários são grandes, é porque você se tornou grande. E aí eu vi o Jordão, tipo, diminuir. E eu falei assim, caraca, é isso. Eu sou grande. Vou pro palco. E aí eu subi no palco. Eu fui falar. Ele tá em você agora. Tá, ó. Ele já picou aqui minha canela várias vezes. Eu tô aqui, ó. Sério? Vocês estão... O pessoal deve estar dando risada. Eu aqui, ó. Eu não vi. Eu só vi ele andando aqui Mas agora. ele ficou aqui embaixo da mesa sugando a minha canela. Mas tá tudo bem. Tô aqui, ó. Dentro do esporte, existe um troféu chamado Troféu Overall. Conhece? Sim. O melhor de todos ganha o troféu, leva pra casa. E tinha um ritual nesse troféu que era assim, ou o pessoal pegava o microfone, pede alguém em casamento e tudo. Tinha todo esse ritual e eu treinava pra poder pegar o microfone e falar, porque eu queria incentivar a galera. Puta, é bacana, é forte, não sei o que, vem pra cá, dá certo e tal. Só que durante 7 anos eu não consegui ganhar o overall. Só que quando eu subi no palco pela primeira vez do fisiculturismo não, em Alphaville, quando eu peguei o microfone eu entendi. Eu não treinei 7 anos pro fisiculturismo para poder falar naquele palco. Era no palco que eu falo hoje. E aí, quando essa ficha caiu, eu fiquei com o microfone na mão, tipo, parado assim. E a galera, tipo, tentando entender o que tava acontecendo. Eu falei, galera, eu já vou explicar. E aí eu contei essa história, tipo, bem breve, assim, tipo, 2 minutinhos. Aí a galera levantou e começou a aplaudir e chorar. E aí eu falei, mano, que isso, Deus? Era isso aqui? E o Jordão tinha acabado de descer. E aí eu contei um pouco da minha história até lá, e o pessoal, tipo, levantando e me aplaudindo. Eu falei, não tô acreditando que isso tá acontecendo. E ninguém foi aplaudido da forma que eu fui. E quem tava lá, tipo assim, eram uns caras, tipo, muito massa. Quando eu falei isso pra alguém, o Bruno, ele falou, por que você tá se desmerecendo? Você também é massa, irmão, para com essa palhaçada. Mas eu falei, você entendeu o que eu tô falando? O cara é tipo assim, eu acompanho o cara. Eu falei, agora ele vai te acompanhar. E ele é muito assim, muito assim. E ali foi o começo de tudo. No dia do evento, tinha um rapaz lá, o Thiago, e o Thiago é dono de um instituto, uma holding lá em Alphaville, e ele falou, cara, sua palavra é muito forte. Você tem uma presença diferente, cara, não dá, você fala muito impactante, de uma forma muito impactante. Ele falou, tem brilho no seu olho quando você tá falando.
não dá pra essa mensagem ficar só no seu Instagram, irmão. Vamos lá pro escritório, vamos conversar, vamos ver se a gente consegue fazer algum trabalho junto. E aí eu fui pro escritório, a gente conversou, a gente começou a fazer alguns trabalhos junto, me tornei embaixador de 2 eventos dele lá em Alphaville, frente de palestras e tudo mais. E aí, há 15 dias atrás, me foi feita a proposta de me tornar sócio do grupo. Porque eles falaram pra mim que tinha muita gente, tipo assim, tinha uma galera, tipo, meio que sondando. Eu comecei a escutar muito mais o meu nome na boca de outras pessoas em Alphaville, né? E a gente sabe o que tem lá. E ele falou, cara, eu preciso propor e tal, vamos conversar e tal. Aí ele me propôs, a gente sentou, alinhou, e aí eu me tornei sócio do Instituto. Isso agora, tem nem 15 dias, tem acho que 7 dias no máximo que isso aconteceu. E aí agora a gente vai fazer o lançamento e eu vou até te convidar aqui já. Galera, tô convidando ela Ai, meu Deus. pro meu podcast, o Cara a Cara com o General. Olha, que E demais. Ele vai, eu Adorei o nome. acredito que a gente lança ele essa semana, se não no máximo semana que vem. Então vai ser um prazer ter você lá pra poder a gente bater um Obrigada. papo também. E assim, Aquelas, peraí, eu vou pensar. Se eu... isso, pensa. Mas só que eu sei o seu endereço agora, né? E o passado? Isso, tem o passado, tem tudo isso aí. Então, esses 7 meses na minha vida foram, tipo assim, extremamente mágicos, eu diria, mas eu acredito muito na questão, tipo assim, eu plantei bastante. É, Eu plantei muito, mas eu acredito, eu confio no que eu faço, mas, pra ser sincero, eu não tava esperando que viesse assim, né, dessa forma, tipo, tão forte, de uma forma que outras pessoas, assim como você, que tava no evento e falou da forma que falou com relação ao que eu quero entregar, e isso é o que eu gosto. Eu não tô me importando, cara. Não é que eu não ligo pro dinheiro, tá? Eu ligo, lógico que eu ligo. Gosto dele pra cacete. Mas só que, assim como eu fiquei pequeno pro esporte, a minha mensagem ficou pequena pra pensar só no dinheiro pra poder entregar ela, entendeu? Então, hoje eu faço parte do Instituto. Tem meu podcast. A gente tem uma reunião quinta-feira pro lançamento e criação do meu livro. Eu também sou frente de uma empresa lá que faz trabalho somente de eventos, palestras para influenciadores e tudo mais. E agora a gente vai começar a rodar a nível Brasil as palestras que eu faço, que eram coisas que eu realmente não estava sonhando, mas eu já tinha visto. Então eu trabalhei durante esses anos vendo tudo isso. Então não é nada fora do comum, mas é uma coisa que me emociona toda vez que eu penso. Porque eu lembro de tudo isso que eu passei. E eu lembro, tipo assim, de cada passinho, sabe? Cada arroz sem sal que eu tive que comer em campeonato. Cada cardio que eu tive que fazer. Cada camiseta que eu tive que vender para poder comprar um frango para comer. Então, lembrar de tudo isso e saber que eu tenho essa história. E, né, a gente sabe que quem tem história tem tudo. Eu tenho uma baita história para poder contar e conseguir com que outras pessoas mudem de vida ou pensem pelo menos em mudar por causa disso, sabe? na verdade, eu diria que esses 7 meses são os 17 anos, né? Isso. Em 7 meses, na real. Eu tenho... Olha que legal que você falou. É assim, eu tenho um curso gravado, chama 7 anos em 7 dias. Vamos fazer 7 anos em 7 meses agora. É, pois é. 17 em 7. Olha, forte. Caraca, hein? É um belo livro. Quanto tempo a gente tá aqui, Rafael Rodrigo? 2 horas, né? Sério? Caraca. Caraca. Mas parece que ele já contou a vida dele inteira. Mas você contou, Sim, né? Mas você contou. Contei. Caraca, e a gente não contou a parte mais legal que a gente vai contar agora, né? Que a gente tá Nossa. que agora a gente já chegou nos dias atuais, a gente foi na linha cronológica, Só que a né? gente volta pro passado agora. Só que é porque... vamos falar a parte mais groselha, né? Isso, gente, eu sabe o que a gosto. gente descobriu aqui, gente? Quer Vocês pegar não foto têm ou não? noção. Não precisa. Ah, Não precisa da foto. Tá. A gente põe na edição. Não, ainda bem- Isso, por favor. A foto é impressa, vocês não Põe. vão achar. Eu dou um A jeito. foto é impressa. Eu não. ligo pra Paty. Não. Gente, essa pessoa... Não, primeiro vamos falar... Não, todo mundo sabe que você é, né, que Sabe, você é dançarina e sabe. tudo mais. Né? Tá. Vão saber mais agora, porque é um podcast que vai passar antes do seu. É de uma Tá. pessoa que eu já contei aí toda a história. Então, na linha Tá. cronológica, quem assistiu o podcast anterior com o Denis vai saber do meu passado de dançarina em detalhinho, mas o passado que eu não contava antes, Isso. que era a época do axé. Então, só pra gente fazer um cross aí disso aí. Dentre toda a minha história, claro que teve vários pontos que eu não conto, que são detalhes, né? Então, tipo assim, senão a gente vai ficar aqui, pô, muito tempo.
Mas eu já fui. Gente, vocês acham que ele já contou muita coisa que você ficou passada? Vocês não têm noção do que ele vai contar Eu já agora. fui... Pode falar, então? Fala. Eu já fui dançarino de axé, de samba rock e de forró universitário. Então... Eu dava aula de axé em várias casas noturnas. A gente chegou a fazer isso durante algum tempo. Não foi muito tempo, mas foi durante um período. Então, aconteceu hoje o inesperado. Que eu cheguei aqui na casa da Fê e o que aconteceu? Eu descobri... Eu cheguei aqui e falei pra ela assim, nossa, Fê, eu também fui pesquisar sobre ela. Falei, eu vi que você foi dançarina do Gugu e tal. Ela, pô, não, mas eu também dancei axé e tal. Quando a gente foi ver... Não, agora conta você. Aí a gente descobriu que a gente tem uma amiga em comum. Uma não, várias. Tem um universo em comum, né? Da época do axé, porque a gente deve estar mais ou menos na mesma idade, Quantos né? você tem? Vou fazer 37. Eu tenho 37. Mesma faixa, mesma faixa etária. Agora. Nossa, a gente... Então, com certeza, ele já deve ter me visto dançar, certeza. A gente só não dançou junto. Só não dançou junto, mas ele já deve ter me visto dançar, da mesma galera, assim. Provavelmente você deve ter visto meu cunhado tocar. Edson do Swing do Bicho. Edson do Swing do Bicho, gente. Eu lembrei o nome. Do céu. É muita história nessa vida. Então... Ela dançou com a minha melhor amiga, a Paty. Caraca, velho. Cara... A Paty, eu não lembrava dela. Tipo assim, juro, tinha sumido da minha memória, a Paty. Gente, é muito louco. Tem muita gente em comum. Muita gente em comum. Muita. E essa é uma parte importante, porque além de tudo que esse cara já fez, ele ainda dançou conforme a música nos palcos. Isso daí é importante. Mas, aí eu vou trazer de lá pra cá, pro mundo real, que a gente conversou até aqui, isso é legal. É que assim, só pra vocês entenderem como é importante também, porque tudo tem um time e isso é legal. Assim como a Fê, a gente entendeu que chegou. Isso era um processo na vida. A gente, dançou, curtiu. Isso era muito louco. Era uma axé de verdade, sabe? Tipo, Psirico, Timbaía, Axé Moá, galera... Meu, isso era... Não, como é que era o nome da... Axé Blonde. Era uma axé gostoso de se dançar. E a gente curtiu isso, né? Foi um momento e passou. E eu acho que... Eu não sei, eu nunca vi... Isso não vai acontecer de novo, sério. De pegar alguém desse meio e falar que os dois estão no digital, que estão bem, estão crescendo, estão fazendo a coisa acontecer no digital. Não vai ter. Olha, eu tô aqui puxando aqui nos nomes das pessoas que eu convivi mais, assim, não tem. Não, eu não conheço ninguém. Dos nomes, não tem. Não tem. Porque eu te falei, o meu irmão dança até hoje. Não tem. Meu irmão dança até hoje. E meu irmão, tipo, beleza, tem uns negócios lá dele, toca o negócio, mas, tipo assim, fora do digital, total. Mas só que, assim, ainda vive isso. Assim como, por exemplo, a galera que eu conheço ou se tornou DJ, né? Ou trabalha com perfil de eventos em casa noturna, coisa do tipo, mas não saiu disso. A gente soube sair no momento certo. Sim, pensando no mercado da dança, sim, né? Porque a dança agora não cabe, mas não tem como. Ainda até por causa do TikTok. Sim, era uma outra fase, era tudo muito diferente, mas foi muito gostoso, assim, a gente aprendeu muito nessa época, né? Porque era... Principalmente as coreografias, né? Não, e até o ambiente, eu falei com o Denis, né, que é a pessoa que eu gravei o podcast, antes você também conhece ele, a gente ia do lixo ao luxo, assim, em segundos, assim, os lugares, então foi um aprendizado de uma faculdade da vida, né? Pegava aquelas frutas no backstage, né? Nossa, gente, era muita história. Camarim, né? Camarim. Era no camarim. Banana, fruta... Quando tinha, né? Quando tinha. Quando tinha. Quando não tava, tipo assim, já jogado, era o final do dia. Quando tinha até, às vezes não tinha nem água, às vezes. Baita de um calor, aí tinha que passar aquele óleo no corpo, um brilhinho pra poder subir no palco. Opa! Passava glitter, igual Globeleza. É isso, jogava assim, o glitter espalhava. Nossa, a gente passava aquele óleo Johnson's Baby pra ficar brilhoso. Exatamente. E tacava o glitter, no meu caso, inteira. Pode cortar essas partes inteira de gente do céu. Não, meu Deus. Mas foi gostoso, real. Foi gostoso. Muito bom. Eu aprendi muito. Mentira, não aprendi nada, só aprendi as coreografias. Eu aprendi as coreografias. Você ficou quanto tempo fazendo isso? Dançando, acho que uns 2 anos. Tá, que eu fiquei 12 anos. Não, pra você... Depois eu tive uma transição, porque eu comecei axé, depois eu fui pro eletrônico, depois eu fui pro hip hop, Você tava no palco do Gugu. Aí eu fui pro Gugu,
Aí, do Gugu, fui pro Balé do Leonardo, dancei com o Leonardo Nossa, também. não, Mas não, dancei aí- pouco tempo, porque... Não, mas aí é legal. Eu não fui, porque, por exemplo, não tinha um espaço para um homem na época. Já era não estranho. tinha. Não era estranho, já não era muito Os meninos bem iam pra fora do visto. Brasil. É isso. Aí eles iam pro Mas Chile, é porque pro lá tinha México. porque lá tinha outras questões também fora do Brasil É. que facilitava pra galera ir pra lá É. e dançar lá. Só que lá tinha um lance muito casa noturna, balada. Não era uma dança, que nem a gente dançava. Não aqui, era essa lamberóbica. competição, não Era outra. lambe- Eles faziam uma coisa meio show Lambairó- brasileiro, né? Ela mandou um lambaeróbica. Lamberóbica. Ué. Quando a gente não falava lamberótica. Agora Nossa, a era gente- lamberótica por causa das roupas. Lamberótica, as Lamberótica. roupitas. Mas lamba aeróbica foi muito, muito, muito velho, velho. Nossa, Não, gente. 37 não é velho, não é lamba aeróbica, mas não Era pode falar. Não, mas não pode falar. Pra, Não pode, não. entrega, Não, ai, não. dane-se que entrega idade, Lamba- ó, mas estamos jovens, mesmo Mano, com 37. Eu vou mandar uma mensagem pro meu irmão agora. Lamberóbica. Você vai dançar uma lamba aeróbica? Ué, lamberóbica. É sensacional. Eu Essas adorei. curiosidades são ótimas. Ó, quero ver você postar uma foto sua da época da lamberóbica. Ó, Quero ver. eu vou tentar achar, não vou mentir não. Eu tinha um grupo na escola, chamava Puro Axé. A gente dançava com calça de capoeira e com umas camisetinhas brancas. muito lamberóbica isso, fala. Muito lamberóbica. Não, mas lá era. Cordãozinho assim, Cordãozinho ó, do lado pendurado. e era tipo colorido da cor da Bahia, o Puro Axé. Nossa senhora. E dançava com misericórdia. ex-cunhado, com ex-namorada. E, tipo, era o máximo. Ou eu mandava. Não, isso não é por nada, não. Falar um negócio. Mano, eu mandava muito bem dançando, né? Olha que a gente ainda vai dançar no palco, hein? Vamos botar um axé Desafio. blonde, um piscirico, eu quero ver. Não, pera aí, eu tô falando sério agora. Nossa, não. Para. Num evento, mano. Meu Deus do céu. Você acha que rola? Dança, imagina um dança da fazer mãozinha. Não, essa é tipo é muito. Não, tem que ser uma coisa mais bacana, tipo. Dança da mãozinha. Que tem uma coreografia. É que o pessoal mesmo agora conhece ainda, porque toca nos Ah, bailes. essa toca festa de 15 anos. É, tem que ter. então. Tá, eu topo, um dança da mãozinha. Mas. Gente, Mas a gente só- que vai assistir isso não faz a menor ideia do que a gente tá Não sabe falando. nada. Não, tipo, mas mesmo ele- que tenha a nossa idade. Tipo, Põe- gente que não mas tudo viveu, bem, não põe- viveu isso. Põe um trechinho, pelo Meu menos, do Deus. Velocidade 5 lá do. Meu Deus do Da céu. tremidinha. A galera vai conseguir entender. Certeza que vai. Mas a gente pode fazer isso. Eu gostei da ideia. Nossa Uma coisa, senhora. não, isso aqui a gente faz um evento e, tipo, todo mundo lá e a gente convida todo mundo. Tira as cadeiras e todo mundo vai dançar. Dança da Nossa mãozinha. senhora. A Põe gente- as suas fotos. Não, a gente Da- pode. tipo- Essa parte a gente pode pular. Não. As fotos suas, tipo, dançarina e tudo mais. E a gente faz Tem que chamar a Emi o desafio. também, hein? Chama a Emi. A Emi dançava A Emi também. dançava. Emi, tá convidada, vai fazer isso parte Emi da gente com a também, gente. Emi também, Não, vai até nessa. se viajar, é o seguinte, até a Aline tem a pegada rock and roll e tudo mais, mas ela dança. Passado condena ali, né? Eu vou lógico. saber, ela vai vir. Ela vai me Não, a gente gravar vai- no vamos fazer próximo. vamos levantar o nome dessa galera toda que Ave era da época do Maria. Axé. Nossa Não, senhora. que dançou um pouquinho, pelo menos, e a gente leva pro negócio e a gente Ah, vai faz ser, uma vai ser festinha. divertido. Tipo, o happy hour no final vai ser isso. Vai ser Só música divertido. antiga, roupinha de axé, lamba aeróbica. Não, calma, roupinha de axé a gente não precisa. A gente pode pular é o essa clima, parte, é como se fosse festa né? fantasia. Vai pros negócios. Põe- Aí eu vou Você de tá Carla vestido do Pérez. quê? Eu vou de Não, Carla Pérez. Eu tô vestido de lamba aeróbica. Tipo, vai ser tipo isso. Meu A Deus. calça de capoeira branca, os ladinhos coloridos, o negocinho amarrado colorido, as pulseirinhas, que tinha que ter, né? Tipo, Bahia, Meu não sei Deus, uma o quê. bandaninha. Bandaninha. O meu irmão tem, se fosse lá em casa ainda, sério. Corrente. Vou pedir Corrente! a correntona, o guiso lá, o... Ela tá se rachando. Lembrando do visual dos caras. Ou quando não era bandana, Era aqueles amarradinha na cabelos. frente. Ou era aqueles cabelos bem espetado com sabonete. Você tá esquecendo de um detalhe que, assim, não pode faltar. Se o cara não tiver, ele não dança bem. Ah, Aquela sapatilha laranja da Adidas, furada, de escalar a parede, que não tinha nada a ver com dança, mas a galera comprava pra poder dançar. Que era amarela da Adidas e tinha uma laranja. Você tá rindo porque você sabe qual que é. Sabe qual Não, que é? ela é mais nova. Eu vou... ela Não, pegou essa sério, fase. vou falar uma coisa. Mas o Rafael sabe que ele viu. Sabe Ele não, qual que você é? não Você é. dançava Não também? não, ele não é do axé, mas ele conviveu em lugares Mas você que lembra qual que é a tocava. sapatilha da Adidas? Meu, mas era quem tinha aquilo ali... Inevitável. O Rafael, ele, tinha? ele já foi DJ. Então já tô... Eu tenho passadinho que condena ali, tocou de tudo Ele nessa podia ter sentado vida. nessa mesa com a gente, na Não verdade. era o estilo que você gostava de tocar, mas a gente Mas como... ossos do ofício. Ossos do ofício, é. versatilidade nessa vida. Não, mas a gente tem que achar eu vou procurar essa foto da sapatilha da Adidas, eu vou te Meu mandar. Eu vou fazer Deus. você fazer xixi de tanto dar risada, que eu quase cuspiu a água. Mano, Eu vou achar a foto que quem tinha essa sapatilha, eu tive. Quem tinha sapatilha era laranja e nossa, prata. sabe o que você me fez lembrar? Que eu lembro que na minha época o pessoal dançava de Nike Shox. Sim, As meninas. 12 mola.
Eu nunca tive, porque eu Blues nunca tive Smaller, dinheiro pra não, comprar não, aquela. Mas a galera tinha muito tive falso Nike lá Shox. também, que pegava na 25. Tinha que as molas Tinha. escapava, as da frente ficava pequenininha, entortava. E aí você já sabia que era falso. E tinha um que era branco com as molas azul bebê, sabe? Era a coisa mais linda. Que todo mundo Nossa, era falava, mano, verdade, queria mas um eu não desse. tinha dinheiro pra comprar esse Nossa, daí. era muito caro. Cara, gente, vocês têm ideia quanto você ganhava pra dançar? Eu lembro quanto eu ganhava pra dançar axé. Era 35 Eu reais. ganhava 30 reais pra 35 dançar reais, axé. mano. Muito 30 conto. E detalhe, 35 quando tinha com uma figurino fruta. novo, Você tinha que comprar. você tinha que comprar. Você tinha que comprar. Você pagava pro cara. Emerson Nascimento, Isso, o pagava senhor. pro cara e o O cara... senhor descontava a roupa que você comprava aqui no Largo 13, dos 6 30 reais. conto. Aí a roupa era 35, não recebia nada, porque ela devendo no próximo show. O próximo ele dava 5, já ficava sem os 5. Já ficava assim, aí recebia o quê? 25. 25. Vocês têm noção, gente? Não, sério, isso era... Vocês têm Nossa, noção isso é tipo disso? escravidão. E dançava... E detalhe, você ainda dançava de calça. A mulher dançava o quê? Isso, Seminua, né? seminua. Não, sério, eram uns negócios... Igual quando você fazia Uma um desfilezinho calcinha. lá do Garota Fitness. Era menor. Você fazia Aquilo menor? que você viu é grande. É A grande? minha roupa de dançar era menor que aquilo. Não, apesar que eu já vi também umas meninas O dançando quê? com a gente. Era tipo... menor. Ah, mas tinha umas meninas que até mandava Era. diminuir. Nossa, Tinha uns gente, que era mandavam menor, diminuir. era menor, gente. Ele tá procurando o Adidas, mano. Sério que você tá procurando? Uhum. Mano, coloca sapatilha Adidas, prata e laranja, axé. Certeza que vai aparecer, cara. Gente do céu. Certeza, sério. Vocês não têm noção do que é ter passado por essa fase na vida. Vocês não têm noção, esse povo não sabe. Não, eu gostava muito da prata e laranja, mas tinha uma amarelinha também. O Lando tinha uma prata e Nossa. laranja, que eu lembro que eu tentei pôr no meu pé, era maior. Aí eu não fiquei pra mim quando eu fui na casa dele, que ele ficou passando mal, eu levei ele embora. Tentei pôr a sapatilha no meu pé, mas não serviu. Ele passava mais. Gente, então é isso. Depois de tudo que ele conta, eu quero ver você falar disso no seu livro. Nossa, vai ter que ter? Vai ter que... Pô, claro, tem que Nossa, falar vai ter que da falar época que do eu dançava axé. mano. Tem que falar. Poxa vida. Tem que falar que fez essas coisas. Então é importante saber desse Talvez eu passado. fale. Não, já tá aqui no podcast, não precisa falar no livro, Ai, não. gente. Sério. Mas, A gente- gente só descobriu por sua causa. Pois é, improvável você falar disso. Você nunca achou na sua vida que você encontrar nesse meio Primeiro- alguém que dançou axé, Não, né? primeiro que a gente não se encontrou, se falou de A gente se forma cruzou alguma. e nem se... Nada a ver, tipo assim. E aí eu venho na tua casa. E aí Depois do de um nada, evento, do depois de um nada. evento, do nada, tipo assim, meu primeiro evento. Galera, foi o meu primeiro evento. Junto com o Edu e com a Aline É. e tal. Não, eu não tenho evento, né? O meu sozinho não tem. Eu fiz o primeiro junto com o Edu e com a Aline. E aí você lá, beleza, bacana, né? A gente conversou, tal, puta, filho, né? Gente boa, tal, fala pra caramba que nem eu. Então, falei, pô, legal, conectou. Aí eu fiquei perguntando, falei, mano, eu fiquei me perguntando, você acredita? Falei, mas como é que eu nunca vi essa Fê, mano? Fê. Falei, mas eu não vi essa menina lá, cara. Falei, eu lembro de você real nesse da plaquinha, porque você foi falar com o Edu. Fui falar com o Edu e eu fiz uma pergunta pro Joel também. Isso, E aí aí muita gente veio beleza. falar comigo, muita gente falou comigo, pô, gostei da sua pergunta no final. Acho que a minha pergunta fez muita gente me notar naquele evento. Vou Porque perguntar. eu sou falante, mas tem lugares que eu fico muito no papel da observadora. Sim, esse sou eu. É igual, por exemplo, muito. quando você vai no Fico aqui evento, você na minha. anota. Eu não sou. Eu anoto assim, só Isso, tópico. é isso que eu ia falar. Eu Só não sou o tópico. cara que, Eu não tipo... faço transcrição, não. Não, eu também não. Só tópico, é só insight. Eu só anoto insight. Nossa, eu achei que eu era o único louco que fazia isso, Não. sabia? E o Joel também é assim, né? É? O Joel Sabia também é só não. insight, ele O não meu- anota eu não transcrevendo. anoto. No entanto que eu falo pra galera, você quer saber como é que eu vou falar, é só me dar uma letra aqui, ó. Eu vou aqui só no insight, eu fico bem na minha, eu só pergunto, tipo, do meio do evento pra frente, porque como eu também dou palestra, sou treinadora e, enfim, mentora, tem uma linha de raciocínio. Às vezes você vai perguntar uma coisa que o cara vai falar porque ele tá na Lá linha na de raciocínio frente. dele. Aí eu acho puta saco, Quebra, tipo, né? quebrar o flow do cara, fazendo uma pergunta que às vezes, eu já sinto, ele vai responder isso, mas aí você passou um tempo, realmente não respondeu, aí eu levanto a mão. Você solta. Aí eu solto. Não, eu não sou o cara de fazer muita pergunta, porque eu sou muito observador. Muito, É. muito. Até, por exemplo, quando... pra você ter noção, eu fico observando o Joel quando tem alguém no palco dele. Quando tem um convidado no palco dele, eu fico observando onde está o Joel, o que ele tá fazendo, como ele tá, qual é a reação dele, se ele tá se mexendo, se ele tá fazendo alguma coisa, porque ali diz se ele tá presente também sobre o que acontece. E pasme, toda vez que tem alguém no palco, ele tá sempre do lado prestando atenção. Uhum, sim. E eu sempre fico ali, eu falo, caraca, velho, mesmo assim ele não some. Não. Ele não sai daqui, cara.
Não, porque depois ele cobra, né? Depois ele cobra. Ele cobra da gente, tipo, e E aí, aí? o que você viu? Olha o Qual que o foi cara insight? falou. Vocês não prestaram atenção? Isso é muito forte, cara. Ele Você é... vê que, ó, eu conheci o Joel por causa de 4 pessoas que chegaram em mim e falaram do Joel. A primeira chegou, falou, eu não dei atenção. A segunda, a terceira e a quarta foi a que estava me ajudando com o lançamento da criação da minha primeira mentoria. Ele falou, cara, você precisa conhecer o Joel. Eu falei, caraca, Joel de novo, velho. Deixa eu ver quem é esse cara. Aí eu caí no vídeo dele na praia. E eu falei, nossa, não, esse cara, não, preciso aprender com esse cara. Esse cara é pancada. Preciso aprender com esse cara. E aí eu colei pra aprender. E, pô, é bom, e eu escuto isso algumas vezes, tipo, cara, você é muita pegada do Joel, né, irmão? É. Cara, você é muita vertente dele, né? Você é tipo, pô, como é que você faz isso aqui? Falei, eu até modelei o Joel, até postura e tudo mais. É, parece, mas não é igual. Não é igual. Não é igual, Mas não, esse você era só meu modela, você não eu é só uma modelo cópia a dele. postura. Não, ainda bem que você tá falando isso pra mim. Você não é uma cópia, não é uma cópia. Tipo, você tem a sua personalidade. É. Eu gosto. E são bagagens diferentes que vocês têm. Sim, mesmo não, ele sendo atleta e você sendo atleta, são bagagens, são universos muito distintos, são esportes muito diferentes. O que eu queria pegar do Joel era justamente esse lance de não ter transição. Uhum. De entender, tipo assim, como ele virou essa chave e ajuda tantas pessoas pra poder eu fazer igual. Foi isso que eu quis, foi mais a fundo nisso. Não era no lance do conteúdo como um todo e tal. No entanto, que o primeiro EAP que eu fui foi justamente pra isso. Eu falei, eu quero ver o que a galera vê nesse cara, entende desse cara. Mas ali rolou muita conexão no meu primeiro EAP. No entanto, que eu só fiz um produto do Joel. Só um. Eu não fiz mais nada de ninguém nesses últimos 7 meses. Uma sacada bastou. Uma só. Eu tá no lugar certo e ter tomado a decisão no time certo mudou minha vida. Porque até hoje, tipo assim, até hoje, tem só 7 meses. Então, tipo assim, eu falo pra galera, mano, às vezes você está comprando um monte de curso, às vezes você tá enchendo seu carrinho de um monte de coisa que na verdade você não precisa. Você precisa de uma frase. Só que é o seguinte, você precisa estar presente pra essa frase. Exato. Às vezes você tá, tipo, viajando e com o celular na mão, querendo postar e não, a frase passa. E aí você vai no outro evento, a frase passa. Você vai no outro evento, a frase passa. Cara, eu tava num resort no final de semana, agora que eu fui convidado pelo Bruno Vieira, teve um evento do Bruno Vieira no resort. 3 dias, a coisa mais linda. Com uns caras, tipo assim, fenomenais. E, tipo assim, lá eu fui convidado, né? Eu não palestrei lá. Mas tomando café com a galera... E eu tomando o meu café, eu escutava, tipo, tanto insight aqui, que tipo assim, era como se eu tivesse lá só pra aprender. E era muita sacadinha de um lado, do outro, e fazendo, e o cara não sei o quê, e o outro, não, porque eu fiz... E eu sou muito assim, eu capto com muita facilidade, então, qualquer sinalzinho que eu vejo de alguma coisa, entra e eu absorvo. Eu tenho isso, é um talento meu, também não lembro o nome, é a Aline que falou. Input. Eu tenho isso. Então, tipo, é isso aqui pra entrar na minha cabeça e fixa. Tipo, acabou. Eu posso falar sobre isso daqui meia hora e com facilidade. Se eu ler um livro agora, eu posso falar sobre isso daqui meia hora com facilidade, tranquilo. E eu pratico isso, que normalmente eu leio e vou pro Stories. Galera... mas é isso. Aprendeu, aplica. Eu faço muito fácil. Muito fácil. Aplica. Eu tenho uma regra pra mim, né? Se eu aprender... Eu dou 24 horas pra mim pra eu aplicar. Eu não apliquei em 24 horas, o prazo máximo é 7 dias. Não apliquei em 7 dias, eu descarto. Não serve pra mim. Se eu absorver isso aqui e não serve pra mim, eu mando embora. Puta, uma anotação, o que quer que seja, não usei pra nada, eu tiro. É só um excesso. E aí eu coloco outra coisa que eu vou conseguir aplicar, ou em 24 horas ou em 7 dias. Pra conseguir ver resultado. Porque eu gosto do mini resultado ali, do micro resultado. Puta, eu falei, a galera me deu feedback. Muito louco. Já consegui entender. Já posso entregar mais. Foi uma galera. Tô com um Instagram novo. Não sei se você tá lá, né? E, foi uma galera pra lá me mandar mensagem do evento. Tipo, mas uma galera do evento. Falando que gostou. Teve alguém que mandou, cara, suas palavras são, tipo, cirúrgicas. Parece que você tava me cortando. Eu falei, pô, gostei disso aí. É forte, hein? E a forma... Outra coisa que eu ouvi que era, tipo assim... O lance do brilho no olho. O cara falou, mano, é gostoso ver você falar. Não tem força. Você não é enérgico pra poder impor alguma situação ou mostrar algum movimento que você tá fazendo e tudo mais. Só que dá vontade de parar pra te ouvir.
E tipo assim, quando eu falo, e agora, por exemplo, eu tô vindo para esse lance de aprimoramento nessa área. Muito mais numa questão de conexão para poder trazer mais pessoas para perto. Porque eu quero ser cada vez mais assertivo da forma que eu faço. Já que eu tenho isso, eu quero ser assertivo nisso. E a galera já viu pela história. Se eu pegar alguma coisa para poder fazer... Vai fazer. Eu vou fazer. Então, se preparem para essa versão minha, que nem eu sei o que vai acontecer, mas que eu sei que vai ser uma coisa boa, de verdade. E pra gente encerrar, o que você aprendeu nesse podcast? Eu aprendi que tudo que é nosso não deve ficar pra gente. Seja informação, seja conteúdo, seja aprendizado, seja um choro. Porque eu chorei durante muito tempo sozinho. E eu percebi que ele não deve só ficar comigo, porque até um choro meu pode ensinar alguém a viver alguma coisa diferente. E eu, durante muito tempo, neguei isso, né? Então, hoje eu vivo um lance muito mais de ensinar as pessoas. Mas se eu tivesse a possibilidade, eu estaria fazendo isso há mais tempo. Muito bem, muito bem. Curtiu o papo? Nossa, muito. Dá pra ficar mais 10 horas, né? Não, pra gente, Ave Maria, não sei, a galera te conhece gente. bastante, a galera me conheceu agora. Né? Não sei, eu ficaria aqui tranquilamente, ainda mais que entrou uma chefe, ainda mais que teve bolo, né? Nossa senhora. Deixava aqui. Pronto, vamos dar café, bota a cafeteira aqui, pronto. E se vocês quiserem que fica. Deixa só registrando, só documentando, aí acaba o podcast, só documentação. Pra mim, tudo bem. Aí depois, o Rafael já tá aguardando, o Rafael vai fazer depois o seu doc, né, ele gravou tudo que tava acontecendo antes, né? Aqui, ó, tudo aquele lá, Por isso que ele tá com o celular na mão, né? Tudo calculado aquele ali. Entendi. Tudo calculado. Muito obrigada, General Nascimento. De verdade. Muito obrigada. Você ainda vai brilhar muito, tenho certeza. Você vai falar pra muita gente. O bom é que você faz parte disso agora, tá? Obrigada. De verdade. Conta comigo, que você precisar. Disso. Você também. Ah, você tem... Tem um podcast já agendado, sim, né? Tem um podcast. Mas mais que isso, tem o lance de você virar uma Ferrari novamente. Ai, caçamba, o que eu fui falar? Meu Deus do céu. Corta essa parte não da Ferrari. Não. Deixa tô brincando, aí e põe não. A Ferrari. Não, eu vou porque a minha saúde, ela realmente tá... Você ela vai, pede. Até porque eu tô aqui agora. Eu vou livre e espontânea pressão, você né? Vai. Viu, gente? Fernanda Ferrari. Escuta, faz uma imagem de Ferrari em cima de mim, tá ótimo. Você não tinha... Você tava faltando esse amigo no seu ciclo de amizade, entendeu? Tava faltando. E eu cheguei agora, Pois é, porque ó, meus amigos, tudo da tranqueira, viu? Eu sei como a Marcela que tava lá comigo no evento, magra de ruim. Ah, não. Magra tem de esse aí, ruim. Né? Que come de tudo e você fala, cacete, você come isso aí, magra de ruim, aquela peixe pessoinha. boi. Então, quer dizer, né, das minhas amizades não ajudou muito, não. Mas, gente, esse foi o podcast com o General Nascimento, inspirador, muita coisa aí. Eu sempre falo isso, mas, gente, esses podcasts estão virando mentoria, né? Já vira, assim, pra assistir de novo, anotar de novo, porque tem muita coisa poderosa pra você levar pra sua vida. A principal basta, né, gente? Chega de desculpa, né? Porque aquele provou de diversas maneiras, de dezenas de maneiras, que, assim, você tem que realmente ter consistência, disciplina e principalmente o foco, né? No seu objetivo. Vai ter problema, vai ter adversidade, vai ter um monte de coisa querendo te derrubar, mas bateu, levanta mais rápido e assim segue a vida, né? Então, acho que é isso, né, General? Obrigado a todo mundo, de verdade, espero que vocês gostem. Não vou pedir desculpa pelo choro, porque como eu falei, se eu soubesse, eu estaria fazendo isso antes. Mas é isso, galera. A desculpa é só uma forma que você tem de ficar evitando o que você precisa fazer. Então, quando você se torna um amante em solucionar problema, o resto vem com facilidade. Onde o pessoal te encontra? No Instagram, @generalnascimento_, TikTok também, tá? General Nascimento, só me encontra lá. No YouTube também, General Nascimento. Eu sou único, galera. Muito bem. E você, ó, que gostou desse podcast, curte, comenta, compartilha com alguém. Com certeza alguém tá precisando dessa mensagem. Ainda mais se você ficou até o final. Você viu realmente que foi só paulada atrás de paulada. Então compartilha pra chegar pra mais pessoas. Se inscreve no canal e até a próxima.